Nos últimos 18 meses, 11 babás tinham pedido demissão. 3 fonoaudiólogos renomados haviam desistido. E nenhum especialista no país conseguia explicar por que uma menina de 23 meses, perfeitamente saudável, se recusava a emitir um som. A 12ª babá tinha acabado de sair da propriedade Curilo há 10 minutos. O rímel escorria pelo seu rosto. Ela jurava por Deus que preferia ser garçonete em uma parada de caminhões a passar mais uma noite sob aquele teto. Tain Curilo não a viu sair. Ele parou de vê-las partir por volta da babá número 6. Ele estava em seu escritório no 3º andar, com o maxilar cerrado. A cicatriz ao longo de sua mandíbula esquerda captava a luz fraca do abajur da mesa. Aos 36 anos, ele controlava um império de 300 milhões de dólares que tirava o sono de homens poderosos. E, no entanto, ali estava ele, desfeito pelo silêncio. O silêncio de sua filha. Emory não falava, não chorava alto, não ria. Não emitia um único som vocal desde os 5 meses de idade. Ela simplesmente parou. Os médicos tinham um nome para isso. Os terapeutas tinham teorias. Nenhum deles tinha uma solução. E agora, até a agência de babás havia oficialmente colocado sua casa na lista negra. Seu mordomo, Fergus, de 63 anos, e a única pessoa na Terra que ainda falava com Tain, sem hesitar, apareceu na porta. Senhor, eu liguei para todas as agências em Illinois. Ninguém está disposto a vir? Tain não disse nada. Ele olhou para suas mãos, mãos que construíram impérios, mãos que acabaram com homens, e pensou na garotinha sentada no andar de cima, no chão frio de seu quarto, agarrando um ursinho de pelúcia desgastado que ainda cheirava a sua mãe morta, chorando sem fazer som, com a boca bem aberta, o corpo tremendo e nada saindo. Silêncio absoluto. Era isso no choro de Emory que o destruía todas as vezes. Não era o barulho. Era a ausência de barulho. Como assistir alguém se afogar atrás de um vidro à prova de som? Ele gastou uma fortuna tentando consertar isso. Ele passou 18 meses falhando. O que Tain Curilo não sabia era que em menos de 24 horas, uma motorista de entregas de 27 anos do sul de Chicago, uma garota que ficou órfã aos 14 anos, que cantava velhas canções de ninar para não desmoronar em suas rotas matinais, que não possuía nada e não temia nada, entraria acidentalmente no corredor errado de sua mansão. Ela se ajoelharia na frente de sua filha e faria a única coisa que seu império inteiro não conseguiu. Ela finalmente perfuraria a parede do silêncio absoluto de Emory. O único som trêmulo que Emory faria naquele dia daria início a uma jornada que levaria ao momento que quebraria tudo. Tain Curilo passou anos trancando o dia em que a primeira palavra de sua filha não seria papai. Eventualmente seria mamãe, e ela estaria olhando diretamente para aquela mesma entregadora quando as palavras finalmente se libertassem, semanas depois. Se esta história já está te prendendo, clique no botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se agora para não perder nenhum momento do que está por vir. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. A noite em que tudo dentro da mansão Curilo ficou em silêncio. Naquela noite, 23 meses atrás, Tain Curilo estava na sala de parto do Hospital Northwestern Memorial em Chicago, e pela primeira vez em sua vida, eu não sabia o que fazer. Colette Fontaine estava na cama do hospital, seu cabelo loiro grudado na pele de suor, seus olhos azuis perdendo lentamente a luz, mas seus lábios ainda estavam curvados em um sorriso. O trabalho de parto transcorreu normalmente nas primeiras 4 horas. O médico disse que tudo estava bem. As enfermeiras disseram que tudo estava bem. Tain segurou a mão de sua esposa e acreditou que tudo estava bem. Então Emory nasceu, pequena e vermelha, soltando seu primeiro choro que ecoou pela sala de parto. E naquele momento, Tain pensou que finalmente havia entendido o que era a felicidade completa. Mas aquele momento durou menos de 3 minutos. O sangramento começou. Não do tipo comum. Após o parto, o sangue encharcou os lençóis, espalhou-se pelo chão, e o rosto do médico mudou de calmo para pálido em questão de segundos. Hemorragia pós-parto severa, era como chamavam. Tain não ouviu o termo médico. Ele apenas via sua esposa esvaindo-se naquela cama de hospital. Enquanto isso, sua filha recém-nascida estava nos braços de uma enfermeira, chorando como se o mundo inteiro estivesse desabando. Eles empurraram Tain para o corredor. Ele não resistiu, não gritou, não ameaçou os médicos como ameaçava homens que deviam dinheiro no submundo.
Ele apenas ficou ali, de costas para a parede branca, com os braços pendendo ao lado do corpo, olhando para as portas da sala de cirurgia de emergência e esperando. 47 minutos. Esse foi o tempo entre o momento em que o forçaram a sair e o momento em que o médico saiu, removeu a máscara e disse a frase que ele ouviria em sua cabeça todas as noites pelo resto da vida. Sentimos muito, Sr. Carrillo. Fizemos tudo o que podíamos. Mas antes de a levarem para a cirurgia, antes que tudo se tornasse o som monótono das máquinas e o cheiro de antisséptico, Colette conseguiu segurar a mão de Tyne. Sua mão estava tão fria e fraca que ele temeu que, se a segurasse com muita força, quebraria aqueles dedos finos. Colette olhou para ele e, nos olhos já turvos pela perda de sangue, Tyne ainda havia aquela estranha calma que nunca conseguira entender naquela mulher. Tyne, prometa-me uma coisa, ela disse, sua voz não mais que um sopro. Nossa garotinha sempre ouvirá uma voz amorosa. Não a deixe crescer em silêncio. Ele prometeu. Claro, ele prometeu. Ele teria prometido qualquer coisa naquele momento, mas Colette não ouviu a promessa porque seus olhos já haviam se fechado antes que Tyne pudesse abrir a boca. Eles colocaram Emory em seus braços no corredor do hospital às 3 da manhã. O bebê estava enrolado em um cobertor branco, tão pequeno que quase desaparecia nos braços de um homem mais acostumado a segurar armas do que crianças. Emory não estava chorando. Então ela abriu os olhos, olhou para o rosto de seu pai com olhos cinzentos que ainda não conseguiam focar, e Thane percebeu que aquele era o único ser vivo no mundo que o olhava sem medo. Ele levou Emory de volta para a propriedade, contratou a primeira babá em 24 horas. Uma mulher de meia-idade chamada Martha, com 20 anos de experiência, paga com o maior salário do mercado. Nos primeiros 5 meses, Emory se desenvolveu normalmente. Ela balbuciava, ria alto sempre que Fergus fazia caretas, emitia sons sem sentido cheios de vida sempre que alguém entrava no quarto. O Dr. Harlan Voss disse que ela estava desenvolvendo a linguagem dentro do cronograma. Então Martha pediu demissão, não por causa de Emory, mas porque seu marido havia se mudado para outro estado. Ela chorou ao segurar Emory pela última vez. Prometeu que voltaria para visitar, e então desapareceu da vida da menina para sempre. O dia em que Martha partiu foi o dia em que Emory emitiu seu último som. Thane não percebeu imediatamente. Levou quase uma semana. Foi quando a segunda babá disse que a menina era excepcionalmente boazinha, nunca chorava, que Thane entendeu. Emory não estava sendo boazinha. Emory havia parado. Parou de chorar, parou de rir, parou de balbuciar, parou de fazer qualquer som. Como se alguém tivesse encontrado o interruptor dentro de sua voz e o desligado. Na época, Thane não sabia que o cérebro de sua filha de 5 meses já havia chegado a uma conclusão simples e impiedosa. Que sempre que ela se apegava a alguém, essa pessoa desaparecia. Primeiro sua mãe, depois Martha. E a única maneira de impedir que alguém desaparecesse novamente era nunca chamar por eles, nunca fazer um som, nunca se apegar. O silêncio era seguro, e Emory escolheu essa segurança por 18 meses. Enquanto seu pai, o homem mais poderoso do submundo de Chicago, ficava do lado de fora daquela parede de silêncio e não conseguia encontrar uma única maneira de atravessá-la. Thane pousou seu copo de bourbon e saiu do escritório. O corredor do 3º andar era tão silencioso que ele podia ouvir o som de seus próprios sapatos batendo no chão de carvalho e ecoando nas paredes altas. A propriedade Carrillo tinha 14 quartos, 3 andares e um sistema de segurança no valor de $2 milhões. No entanto, não havia som de vida em lugar nenhum, exceto os passos dos adultos movendo-se para frente e para trás como sombras. Ele parou em frente ao quarto de Emory, no final do corredor do 2º andar. A porta branca tinha o nome dela esculpido na madeira, algo que Colette havia encomendado quando ainda estava grávida. Thane colocou a mão na maçaneta e ficou ali por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse se preparando para entrar em uma negociação que já sabia que perderia. O quarto por dentro parecia uma página de uma revista de design de interiores de luxo para crianças. As paredes eram pintadas de azul pastel, com nuvens brancas pintadas à mão. Um berço de carvalho branco, feito sob medida por uma oficina em Vermont, ficava por perto. As prateleiras de brinquedos estavam repletas de bichos de pelúcia importados da Alemanha e da França, e um tapete de pele de carneiro grosso e macio cobria o chão. Tudo era caro. Tudo era perfeito.
e tudo parecia tão frio quanto uma sala de exposição de museu que ninguém se importava o suficiente para visitar. Emory estava sentada no meio do chão, com as perninhas dobradas para um lado, todo o seu corpinho encolhido em torno do velho e gasto o urso de pelúcia que Colette havia comprado quando estava com 7 meses de gravidez. O urso havia perdido um olho e a maior parte do enchimento interno estava achatada, mas era a única coisa que Emory nunca largava. Ela estava chorando. Thine viu isso antes de entrar completamente no quarto, e toda vez que via, ainda o despedaçava de uma forma que nenhum inimigo no submundo jamais conseguiu. A boca de Emory estava bem aberta, seu rostinho vermelho, lágrimas escorrendo em 2 linhas brilhantes por suas bochechas redondas, seu corpo tremendo em ondas. Mas não havia som, nenhum som. Apenas silêncio, espesso e sufocante, enchendo o quarto como fumaça. Thine se aproximou, ajoelhou-se e gentilmente pegou Emory nos braços. Ela não resistiu. Ela se virou para o peito do pai, suas pequenas mãos agarrando a lapela de seu paletó. E Thine podia sentir cada tremor passando de seu corpo para o dele. Emory olhou para ele, abriu a boca, e Thine pôde ver claramente que ela estava tentando. Seus lábios se moveram, sua língua se mexeu, sua garganta se esforçou como se estivesse tentando forçar algo para fora. Mas nada veio. Era como se alguém tivesse construído uma parede invisível dentro de sua garganta, bloqueando cada som antes que pudesse tomar forma. Emory olhou para o pai com olhos cinzentos, úmidos e turvos. E naqueles olhos, Thane leu a única coisa que não suportava. Não raiva, não medo, esforço. Ela estava tentando lhe dizer algo, e não conseguia. E essa impotência a estava esmagando por dentro. Thine a segurou mais forte, sua mão grande cobrindo quase todas as suas costas, e sussurrou em seu cabelo palavras que, se alguém em sua organização as ouvisse, nunca acreditaria que aquela voz pertencia a Kurilo. Papai está aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Eu estou aqui. Mas Emory não podia ouvir a promessa em suas palavras, porque ela já tinha ouvido muitas vozes prometerem que ficariam e depois desaparecerem. O Dr. Harlan Voss chegou à propriedade 40 minutos depois que Fergus o chamou. Ele era o melhor neurologista pediátrico de Chicago e também uma das poucas pessoas que sabia exatamente como Thine Kurilo ganhava seu dinheiro, e ainda assim escolhia permanecer em sua órbita, porque os honorários médicos que recebia estavam além de qualquer coisa que qualquer hospital pudesse oferecer. Harlan sentou-se em frente a Thine na sala de estar do primeiro andar, colocou sua pasta de couro na mesa e falou com a honestidade brutal que apenas um médico ousaria usar com um chefão do crime. Thine, serei direto porque você odeia rodeios. Emory não é muda. Suas cordas vocais estão funcionando completamente normais. Não há nenhum dano físico. Isso é mutismo seletivo induzido por trauma. O cérebro dela desligou a fala como um mecanismo de defesa. Thine o encarou sem piscar. Continue. A ausência da mãe desde o nascimento foi uma base pesada. Mas o choque de perder seu primeiro vínculo estável, Martha, aos 5 meses de idade, ocorreu bem na fase mais crítica do desenvolvimento da linguagem. Cada uma vinha. Ela começava a se acostumar com elas e então elas partiam. O cérebro de uma criança nessa idade é muito simples. Ele chega a uma única conclusão, que se ela se apegar a alguém, essa pessoa desaparecerá, e a resposta mais segura é parar de se comunicar completamente. Qual é a solução? Perguntou Thane, sua voz tão plana como se estivesse perguntando sobre um negócio fracassado. Harlan hesitou. Ela precisa de uma figura materna estável, alguém em quem ela possa confiar que não irá embora. Se você encontrar essa pessoa e a mantiver na vida de Emory por tempo suficiente, o cérebro dela desmontará lentamente o mecanismo de defesa. Mas Thane, depois de 12 babás, toda vez que uma nova pessoa vem e depois vai, a parede em sua mente fica mais espessa. Se isso continuar, temo que o silêncio se torne permanente. Essa última frase pairou no ar como uma sentença sendo proferida. Harlan abriu sua pasta e pegou um arquivo. Eu recomendo que você considere o Instituto de Desenvolvimento Infantil especializado em Boston. Eles têm um programa residencial especificamente para crianças com mutismo seletivo severo. A taxa de sucesso deles é de cerca de 60%. Residencial, repetiu Thine,
como se a própria palavra tivesse um gosto amargo, significando que Emory viveria lá por pelo menos 6 meses. Thane se levantou. A conversa havia terminado. Minha filha não vai sair desta casa. Encontre outra maneira. Harlan sabia que não adiantava dizer mais nada. Ele assentiu, guardou os documentos e Fergus o acompanhou até a porta. Quando os dois homens ficaram sozinhos no corredor, Fergus se virou para olhar para Thane com olhos velhos que haviam testemunhado coisas demais nesta casa. Senhor, eu sirvo a família Curillo há 25 anos. Eu vi coisas que nunca contarei a ninguém. Eu nunca tive medo de você, mas estou com medo pela senhorita Emory, senhor. Eu realmente estou. Thane não respondeu. Ele ficou no corredor da propriedade de 14 quartos, ouvindo o silêncio do quarto de sua filha vazar pelo teto como água através do concreto. E pela primeira vez, admitiu para si mesmo que Fergus tinha todos os motivos para ter medo. A 32 milhas ao sul da propriedade Curillo, em um canto completamente diferente de Chicago, onde homens como Thane Curillo provavelmente nunca puseram os pés e nunca poriam. Um despertador tocou às 5h25 da manhã dentro de um estúdio no quarto andar de um prédio sem elevador, na Zona Sul. Bina Castile abriu os olhos antes que o alarme pudesse soar uma segunda vez. Ela não precisava de alarme. Seu corpo estava treinado para acordar antes do amanhecer desde os 14 anos de idade. Mas ela ainda o programava todas as noites porque tinha medo de que, se um dia estivesse exausta demais e dormisse demais, perderia o emprego. E perder o emprego significava perder tudo. O apartamento era apenas um pouco maior que um quarto de motel econômico. Uma cama de solteiro encostada na parede, um armário estreito que tinha espaço suficiente para 3 pares de jeans e 4 camisas. Um fogão elétrico de uma boca sobre uma prateleira de madeira prensada ao lado da pia, e uma janela voltada para o beco dos fundos, onde gatos de rua gostavam de brigar à meia-noite. Uma rachadura descia pela parede do teto até o canto da janela. A torneira pingava constantemente, não importava o quão apertada estivesse, e o aquecedor só funcionava quando queria, não quando Bina precisava. O aluguel era de $580 por mês. Era o lugar mais barato que ela conseguiu encontrar, que ainda tinha uma fechadura funcionando na porta. Bina lavou o rosto com água fria, vestiu seu uniforme da Quick Drop, a camisa polo azul marinho desbotada no colarinho e as calças caqui que ela tinha que apertar por dentro com um elástico porque as comprou na liquidação, um tamanho maior. Ela colocou o celular no bolso de trás e verificou a lista de entregas no aplicativo. 47 paradas das 6 da manhã até as 8 da noite. 14 horas na estrada com 30 minutos para o almoço. Pago por rota, sem seguro, sem dias de folga remunerados. Antes de sair, ela ligou para Zack. Seu irmão mais novo atendeu após 4 toques. Sua voz sonolenta e irritada, do jeito que qualquer estudante universitário de 19 anos soaria ao ser acordado antes das 6 da manhã. Zack, levante-se. Você tem aula às 7h30. Bina, é terça-feira. Minha aula é às 9. Então levante-se e estude. Já tomou café da manhã? Estou bem, mana. Bina sabia que a versão dele de bem significava café preto sem açúcar e uma barra de granola vencida, mas ela não disse nada. Ela aprendeu que às vezes amar alguém significava saber quando falar e quando ficar quieto. Então Zeke acrescentou, sua voz baixando, toda a irritação matinal desaparecida. Mana, a faculdade enviou outra carta. É o aviso final. Se eu não pagar $12 mil em 30 dias, serei suspenso. Silêncio. Bina ficou no meio daquele apartamento miserável, com a mão apertando as chaves da van, e sentiu aquele número pressionando seu peito com mais força do que todo o prédio de 4 andares acima de sua cabeça. $347. Era tudo o que ela tinha em sua conta bancária. $347 em um cronograma de entregas com 47 paradas. Isso lhe renderia menos de $150 depois da gasolina. Não se preocupe, disse Bina, sua voz tão calma que surpreendeu até a si mesma. Eu cuido disso. Apenas vá para a aula. Ela desligou antes que Zack pudesse perguntar. Cuidar disso? Como? Porque Bina não tinha resposta, e não queria que seu irmão ouvisse isso em sua voz. Bina trancou o apartamento, desceu 4 lances de escadas de concreto que cheiravam a mofo e alvejante barato, e entrou no estacionamento atrás do prédio,
onde a van de entrega da Quick Drop estava esperando. A van tinha 12 anos. A pintura branca estava amarelada. O ar-condicionado havia morrido no verão anterior e a porta traseira direita tinha que ser chutada 2 vezes para abrir. Ela subiu na cabine, ajustou o espelho retrovisor e afivelou o cinto de segurança, e antes de ligar o motor, assim como fazia todas as manhãs nos últimos 13 anos, ela cantou. Não alto, apenas baixo o suficiente para ela mesma ouvir. A canção de ninar que Odette Harmon costumava cantar quando Bina foi morar com ela pela primeira vez. 13 anos antes, na noite em que os bombeiros bateram na porta de Odette às 2 da manhã, Bina, com 14 anos, ficou na calçada vendo a casa de seus pais virar cinzas. Ela não chorou. Ela segurou a mão de Zack, de 6 anos, ainda de pijama de dinossauro, que ela havia tirado da casa em chamas minutos antes do segundo andar desabar, e ficou ali, vendo o fogo engolir tudo. Seus pais não conseguiram sair. O corpo de bombeiros disse que a causa foi uma falha elétrica na fiação antiga. 2 caixões fechados, porque os corpos não puderam ser identificados. Bina, com 14 anos, ficou no cemitério de Oakwood, na Zona Sul, com Zack, de 6 anos, ao seu lado, perguntando: Bina, quando mamãe e papai vão voltar? Odette Harmon, com 52 anos na época, dona de uma pequena lavanderia a 3 casas da de Bina, sem marido e sem filhos, ficou atrás das 2 crianças no funeral e disse com a voz rouca de uma mulher que fumou por 30 anos: Venham, crianças, venham para casa comigo. De agora em diante vocês vão morar comigo. Não houve papéis de adoção oficiais, nem processo judicial. Odette simplesmente abriu sua porta e nunca mais a fechou. Ela ensinou Bina a lavar roupas, passar camisas, cozinhar com o que restava na geladeira e a viver por uma única regra: ninguém te deve nada. Se você quer algo, vá e ganhe você mesma. Mas nunca se esqueça, você tem um lar para voltar. Bina tirou a van do estacionamento e entrou na Western Avenue, no momento em que Chicago estava lá acordando. O céu oriental mudou de roxo para laranja e a primeira luz do dia se espalhou sobre os velhos prédios de tijolos vermelhos e as vitrines, ainda escondidas atrás de persianas de metal. Ela cantava a canção de ninar de Odette, suave e constante, um pouco fora do ritmo no refrão, como sempre. E ela não tinha ideia de que antes que outras 12 horas se passassem, aquela canção, aquela voz, aquele canto estranhamente caloroso e fora de ritmo, realizaria o que o império inteiro de um chefão do submundo não conseguiu fazer. A 38ª parada de entrega do dia levou Bina a um lugar onde ela nunca imaginou que colocaria os pés. O aplicativo da Quick Drop exibia um endereço nos subúrbios do norte de Chicago, uma área que Bina conhecia apenas por passar de carro e olhar além das fileiras de sebes perfeitamente aparadas, imaginando que tipo de pessoas viviam em casas maiores que todo o seu prédio de apartamentos. 3 caixas de equipamento médico, quase 40 quilos no total, com uma nota de entrega que dizia: entregar na porta dos fundos, aguardar assinatura, não tocar a campainha principal. Bina virou em uma estrada sombreada por carvalhos antigos e viu a propriedade Curilo pela primeira vez. Instintivamente, ela tirou o pé do acelerador. Não porque a casa era bonita. Embora fosse bonita de uma forma fria e ameaçadora, com paredes de pedra cinza, telhados íngremes em estilo gótico e janelas altas e estreitas que olhavam para baixo como olhos vigilantes. Foi por causa da cerca de ferro mais alta que um homem, cercando toda a propriedade. As câmeras de segurança montadas a cada 10 metros e os 2 homens de ternos pretos em cada lado do portão principal, com a postura de homens que foram treinados, não contratados de alguma empresa de segurança comum. Bina parou a van no portão. Um dos 2 homens se aproximou, bateu na janela dela e a olhou com um olhar que varreu da cabeça aos pés como um scanner de aeroporto. Entrega da Quick Drop, disse Bina, mostrando o leitor de código de barras. 3 caixas de equipamento médico. O homem não disse nada, ele apenas gesticulou para que ela contornasse para os fundos. O portão lateral se abriu automaticamente. Bina dirigiu a van por um caminho de cascalho ao lado da propriedade, passando por um grande jardim, cuidado com tanto esmero que cada roseira estava em uma linha perfeitamente reta, e parou na cozinha de serviço dos fundos. Uma mulher de meia-idade de avental abriu a porta, orientou Bina a carregar as 3 caixas para dentro
e deixá-las no canto da cozinha. Depois disse que ela precisava esperar ali, porque o mordomo desceria para assinar. Bina ficou no canto da cozinha de serviço com as mãos nos bolsos e olhou ao redor. Esta cozinha era maior que todo o seu apartamento. Bancadas de mármore, um fogão de 6 bocas, refrigeradores duplos de aço inoxidável, mas não havia cheiro de comida, nem manchas de gordura, nem o calor de uma cozinha que estava realmente sendo usada. Estava limpa e sem vida, assim como tudo o mais que Bina tinha visto desde que passou pelo portão. Então ela ouviu um som vindo do andar de cima, flutuando fracamente pelo teto da cozinha, constante e suave. Não eram passos, nem maquinário. Parecia alguém batendo algo macio no chão, repetidamente, lenta e pacientemente, como se quem estivesse fazendo aquele som já o tivesse feito muitas vezes antes e continuaria fazendo até que alguém ouvisse. A mulher de avental voltou e disse que o mordomo estava ocupado e que levaria mais 10 minutos. Bina assentiu, mas seus ouvidos ainda estavam fixos no som do andar de cima. 13 anos criando seu irmão mais novo. Desde a época em que Zack tinha 6 anos e molhava a cama todas as noites por causa de pesadelos com o incêndio, até a época em que ele tinha 13 anos e Bina trabalhava em 3 empregos para comprar um par de sapatos escolares sem furos, a ensinaram algo que nenhuma escola jamais poderia. Instinto. O instinto de saber quando uma criança precisava de alguém. E o som do andar de cima a estava chamando. Bina olhou ao redor. Ninguém estava na cozinha. Ela entrou no corredor, seguiu o som por uma escada de serviço e chegou ao segundo andar. O corredor lá em cima era acarpetado com tapetes grossos, com pinturas a óleo nas paredes e pequenos lustres lançando uma luz dourada pálida. O som estava mais claro agora, constante, vindo da última porta no final do corredor, entreaberta o suficiente para que a luz de dentro se espalhasse. Bina chegou à porta e olhou para dentro. Uma garotinha estava sentada no meio do chão do quarto de bebê. Ela usava um pijama de algodão branco estampado com pequenas estrelas. Seu cabelo preto cacheado suavemente e grudado na testa. Suas bochechas estavam vermelhas e seus olhos inchados. Ela segurava um velho urso de pelúcia de um olho só, gasto e puído, e o batia no tapete repetidamente, de forma constante, não com raiva, não em brincadeira. Bina entendeu na hora. A garotinha estava fazendo um som. Era o único som que ela conseguia fazer, e ela o estava usando para dizer ao mundo que ainda estava ali, ainda viva, ainda querendo que alguém a ouvisse. Bina não entrou no quarto. Ela não tocou na maçaneta. 13 anos cuidando de crianças a ensinaram que, às vezes, a pior coisa que se pode fazer a uma criança assustada é invadir seu espaço. Em vez disso, Bina se ajoelhou do lado de fora da porta, sentou-se sobre os calcanhares e começou a cantar. A canção de Ninar de Oded. A canção que Oded cantou para ela naquela pequena casa na Zona Sul durante as primeiras noites após o incêndio. Quando Bina deitava na cama com os olhos fechados, mas não conseguia dormir porque toda vez que os fechava, via chamas. E Oded sentava-se ao lado de sua cama, cantando a mesma canção repetidamente, até sua voz ficar rouca e Bina ainda não ter adormecido. Mas pelo menos ela havia parado de tremer. Bina cantou suavemente, um pouco fora do ritmo no refrão, como sempre, sua voz nem clara nem aguda, mas quente e constante, a voz de alguém há muito acostumado a usar a canção no lugar de promessas. O som do urso de pelúcia batendo parou. Bina não parou de cantar. Ela manteve os olhos baixos no chão e não olhou diretamente para a menina, porque sabia que o contato visual direto poderia fazer uma criança assustada recuar ainda mais para dentro de si. Ela apenas cantou, deixando sua voz fluir para o quarto como água escorrendo pela fresta sob uma porta. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Então Bina ouviu o leve farfalhar de movimento, o som do tapete sendo pressionado por pequenas mãos e joelhos. Ela olhou para cima. Emory estava rastejando em sua direção, lenta, cautelosamente, arrastando o urso de pelúcia atrás dela com uma mão. Seus olhos cinzentos estavam fixos em Bina sem piscar, como se estivesse tentando se certificar de que aquela voz cantante era real e não um sonho que desapareceria no momento em que ela acordasse. Emory rastejou até os pés de Bina, parou, olhou para cima e abriu a boca. Um som minúsculo, frágil, trêmulo.
Apenas um único som escapou da garganta, que esteve fechada por 18 meses. Mas estava lá. Era real. Bina não sabia que acabara de ouvir o que 11 babás, 3 especialistas e um dos melhores neurologistas do país não conseguiram provocar. Ela apenas sorriu gentil e naturalmente, como se esse tipo de coisa acontecesse todos os dias, e disse com a voz mais comum que pôde: "Oh, olá, querida. Você tem uma voz tão bonita." Na sala de segurança no porão da propriedade, um dos 2 monitores de câmera quase derramou seu café quando viu a tela número 7. O corredor do segundo andar, bem em frente ao quarto da pequena Emory, mostrava uma mulher de uniforme de entrega ajoelhada no chão. Ele apertou o botão de comunicação interna antes de ter tempo para pensar mais. Petra Novak recebeu o sinal 3 segundos antes de Thine. Ela estava no corredor do primeiro andar quando seu fone de ouvido estalou e já estava correndo escada acima antes mesmo de o relatório terminar. 45 anos, 20 anos em segurança, 12 anos servindo pessoalmente a família Kurilo. Petra nunca corria, a menos que houvesse um motivo. Thine ouviu os passos de Petra no corredor do lado de fora de seu escritório no terceiro andar, e seus instintos reagiram antes do pensamento consciente. Ele se levantou, sua mão direita deslizando para dentro do paletó para tocar o cabo de sua bereta de 9 milímetros e saiu do quarto. Ele não perguntou o que estava errado. Ele não precisava. Petra só corria quando envolvia Emory. Os 2 se encontraram no topo da escada do segundo andar. Petra sinalizou com uma mão a linguagem de sinais privada que ela e Thane haviam desenvolvido ao longo dos anos. Estranha no corredor de Emory. Uma pessoa, desarmada. Thine assentiu, sacou a bereta e os 2 desceram o corredor sem fazer barulho. Então parou, não porque viu perigo, mas porque ouviu algo cujo som ele quase havia esquecido. Pela fresta da porta entreaberta de Emory, ele viu sua filha sentada no colo de uma garota, vestindo uma camisa polo azul marinho desbotada com o logotipo da Quick Drop no peito. A entregadora, cabelo castanho preso no alto, mãos finas e ásperas, apoiando gentilmente as costas de Emory, enquanto cantava algo tão suavemente que Thane teve que prender a respiração para ouvir com clareza. E Emory estava fazendo um som. Pequeno, trêmulo, como um fio fino que poderia se romper a qualquer segundo, mas real. Thine gastou centenas de milhares de dólares em especialistas. Ele sentou em salas de observação vendo terapeutas tentarem todos os métodos, da musicoterapia à ludoterapia. Ele leu todos os estudos, todos os relatórios, todos os artigos que Harland lhe enviava às 3 da manhã, quando não conseguia dormir. E nada disso havia produzido o som que uma entregadora acabara de extrair simplesmente se ajoelhando e cantando. Petra ficou atrás de Thane, a mão ainda na arma, esperando por uma ordem. Thane levantou a mão esquerda em um sinal silencioso para parar, sem se virar. Seus olhos permaneceram fixos na fresta da porta, e ele ficou ali. Ficou ali ouvindo sua filha fazer aquele man suave uma segunda vez, uma terceira vez. Cada um pouco mais claro, um pouco mais longo, como se a parede em sua garganta tivesse uma pequena rachadura agora, e o som estivesse começando a vazar. Thine Kurilo havia matado homens sem mudar de expressão. Ele havia olhado inimigos nos olhos e dado ordens sem o menor tremor na mão. Mas agora, do lado de fora do quarto de sua filha, ouvindo-a fazer seu primeiro som em 18 meses nos braços de uma completa estranha, ele teve que apoiar o ombro na parede porque seus joelhos de repente perderam a força. Ele deixou Brina ficar com Emory por quase mais 20 minutos antes que Fergus descesse à cozinha de serviço para assinar a entrega e percebesse que a entregadora não estava mais onde lhe fora dito para esperar. Só então Thine sinalizou para Petra, e os 2 se retiraram em direção à escada, permitindo que Brina saísse do quarto de Emory por conta própria, depois que a menina adormeceu em seus braços. Bina deitou Emory gentilmente no tapete, colocou o urso de pelúcia sobre ela, levantou-se e virou-se para o corredor com a intenção de descer para se desculpar por deixar seu posto sem permissão. Ela não deu mais de 3 passos quando viu Petra parada no final do corredor, bloqueando o caminho. E atrás de Petra, um homem mais alto que a própria porta, uma leve cicatriz percorrendo sua mandíbula esquerda, olhando para ela com olhos cinzentos idênticos aos da menina que ela acabara de segurar nos braços. Bina entendeu imediatamente que aquele era o pai da criança,
e entendeu com a mesma rapidez que estava em apuros. O que você estava fazendo no quarto da minha filha? A voz do homem não era alta. Poderia até ser chamada de suave, mas Brina cresceu na zona sul de Chicago. Ela sabia a diferença entre um homem que falava baixo porque era educado e um homem que falava baixo porque não precisava levantar a voz. Este homem era do segundo tipo. Eu ouvi as batidas da cozinha lá embaixo, disse Brina, sua voz firme, embora seu coração estivesse batendo rápido. Eu subi para verificar. Ela estava sozinha. Eu apenas cantei para ela. Você apenas cantou? Repetiu Tain, seu tom plano, e ela fez um som. Sim. Você percebe que 12 pessoas antes de você, mais 3 dos principais especialistas em fonoaudiologia, não conseguiram fazer isso por 18 meses? Brina não sabia. E quando ouviu o número, entendeu por que este homem a estava olhando como se ela tivesse acabado de andar sobre a água. Mas Brina não era o tipo de mulher impressionada por riqueza ou poder. Ela viveu tempo demais na Zona Sul para conhecer outra verdade, senão esta. Que quanto maior a casa, mais espessa a escuridão dentro dela geralmente era. Eu não sei o que está acontecendo nesta casa, disse Brina. Mas eu preciso de uma assinatura de entrega e preciso ir embora. Ainda tenho 9 paradas restantes. Tain olhou para ela por mais alguns segundos. E o que Brina não percebeu foi que durante esses poucos segundos, a mente de um chefão do submundo estava calculando mais rápido do que nunca em sua vida. Então ele falou, largue o emprego de entregas. Venha trabalhar aqui como babá da minha filha. Eu pagarei 10 vezes o que você está ganhando agora. Bina quase riu, não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo. Um homem cujo nome ela nem sabia, em uma casa cheia de guardas armados e câmeras de segurança mais espessas que uma prisão federal. Ele acabara de lhe oferecer um emprego para cuidar de sua filha tão casualmente como se estivesse pedindo o jantar em um restaurante. Não, disse Brina. Esta casa não é normal. E eu não sei quem você é. Tain inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, um pequeno gesto que Petra reconheceu imediatamente, porque Tain só fazia isso quando alguém dizia algo que genuinamente o surpreendia. E Tain Kurilo raramente se surpreendia. Não estou acostumado a ser recusado, senhorita Castile. Bina olhou diretamente naqueles olhos cinzentos, os mesmos olhos cinzentos que todo o submundo de Chicago sabia que não se devia encarar por muito tempo, e respondeu com a voz que Odete a ensinara, a voz de alguém que não tinha mais nada a perder. Então hoje você começa a se acostumar. Ela se virou, desceu as escadas, conseguiu a assinatura da entrega com Fergus na cozinha de serviço e saiu com a van pelos portões da propriedade Kurilo, sem olhar para trás. Ela não sabia que em sua mão, enfiado entre as páginas do recibo de entrega, havia um cartão de visita preto que Fergus havia deslizado silenciosamente por ordem de Tain. O cartão tinha apenas uma linha, um número de telefone, sem nome, sem título, sem endereço. Naquela noite, quando Brina estava organizando os papéis na van, após um turno de 14 horas, ela encontrou o cartão, virou-o nos dedos e o colocou no bolso de trás de suas calças em vez de jogá-lo fora. Ela não sabia por que o guardou. Talvez por causa dos olhos cinzentos da menina de pijama estampado de estrelas. Talvez porque aquele minúsculo man ainda ecoava em sua cabeça como um som que se recusava a desaparecer. 2 dias depois, a vida fez o que sempre fez com Brina Castile. Encurralou-a e esperou para ver se ela conseguiria se levantar. Zack ligou às 7 da noite, no momento em que Baina estacionou a van, após um turno de entrega de 14 horas. Com as pernas doendo, as costas travadas e no bolso a única coisa que restava era uma gorjeta de $20. Uma senhora idosa em Lincoln Park havia colocado em sua mão depois que Bina carregou uma caixa pesada até o 3º andar, porque o elevador estava quebrado. A voz de Zeke no telefone não tinha mais aquela irritação sonolenta da manhã. Estava tensa, comprimida. Era a voz de um garoto de 19 anos tentando parecer forte e falhando em esconder que estava com medo. Mana, a faculdade enviou o aviso oficial de expulsão. Não é mais um lembrete. É uma decisão. 30 dias. Se eu não pagar $12.000, estou fora do dormitório. Silêncio. Bina sentou-se na van com o motor desligado no estacionamento atrás do prédio de apartamentos da Zona Sul, olhando para o número de $347 em seu aplicativo bancário, e sentiu o mundo encolher até não conseguir respirar. Então Zack falou novamente, mais baixo. Mana, talvez esqueça.
Eu posso sair da faculdade e arrumar um emprego. Não quero que você tenha que... Não. Bina o interrompeu, sua voz tão aguda que assustou até a si mesma. Escute-me. Você não vai largar a faculdade. Mamãe e papai morreram e nos deixaram exatamente uma coisa: nossos cérebros. Você usa o seu para estudar, não para quebrar as costas carregando coisas. Eu vou resolver isso. Ela desligou. Então ficou ali, naquela cabine de van que cheirava a papelão e suor velho. E chorou, não por muito tempo. Bina se permitia chorar por pouco tempo. Na manhã seguinte, a segunda má notícia chegou. Odete ligou. E Bina soube imediatamente que algo estava errado porque Odete odiava telefones. Ela dizia que telefones eram invenção do diabo. E se você quisesse falar com alguém, deveria ir até a casa da pessoa como uma pessoa normal. Bina, escute-me. A voz de Odete estava mais rouca que o normal. E por baixo daquela aspereza, Bina ouviu algo que a mulher mais velha nunca mostrava. Exaustão. O médico diz que estou com artrite severa nas duas mãos e nos dois joelhos. Não consigo mais ficar em pé perto das máquinas de lavar. A lavanderia tem que fechar no final deste mês. Bina fechou os olhos. A lavanderia de Odete era a única coisa que ainda lhe dava uma renda. Sem lavanderia significava viver da previdência social, o que significava $680 por mês para aluguel, remédios e comida em uma cidade onde até uma refeição decente custava $15. Eu vou ficar bem, disse Odete, com aquela voz dura e firme, que Bina sabia que significava que ela estava se forçando a não desmoronar. Já passei por coisas piores. Preocupe-se com você e com aquele menino, o Zeiki. Mas Bina não conseguia não se preocupar com ela, porque Odete foi quem a tirou das cinzas 13 anos atrás. E Bina Castillo pagava suas dívidas. Essa era uma das regras que Odete a ensinara, e Bina nunca a esquecera. Naquela noite, Bina sentou-se na cama em seu apartamento e abriu a carteira. Ela pegou o cartão de visita preto, um número de telefone, sem nome, sem título. Ela o virou e revirou entre os dedos. E em sua mente, não era o número de $12 mil. Não era a lavanderia prestes a fechar. Não era o aviso de expulsão. Em sua mente estavam olhos cinzentos. Os olhos da menina de pijama estampado de estrelas sentada no chão frio, batendo seu urso de pelúcia no tapete para fazer o único som que conseguia. E aquele minúsculo e trêmulo "mam". Bina o ouviu novamente em sua cabeça, tão claramente como se a criança estivesse sentada ao seu lado. Bina discou o número, 2 toques, então a voz do outro lado, baixa, plana, desprovida de emoção desnecessária. Uma voz que Bina reconheceu imediatamente, embora a tivesse ouvido apenas uma vez antes. Eu aceito o emprego, disse Bina. Mas tenho condições. Preciso saber quem você realmente é, não seu nome ou seu título. Preciso saber por que essa casa tem guardas armados, por que o portão de ferro é mais alto que um homem e por que sua filha não consegue falar e você não a levou a um hospital normal como todo mundo. Silêncio do outro lado da linha. Bina contou 5 segundos antes de Tain responder. Venha aqui amanhã de manhã, às 8 horas. Eu responderei o que você precisa saber. Bina chegou à propriedade Curilo às 7h55. Fergus a encontrou no portão lateral e a levou para a sala de estar do primeiro andar. Tain já estava sentado lá, café preto na mesa, terno cinza, parecendo que não dormia a noite toda, e ainda assim afiado da maneira que apenas pessoas acostumadas a viver sem dormir conseguiam ser. Eu sou um homem de negócios, disse Tain, olhando diretamente para Bina. Eu faço negócios em muitos campos, alguns legais, outros na zona cinzenta. Isso significa que tenho inimigos. Há pessoas que querem me machucar e as pessoas ao meu redor. A segurança nesta casa não é para decoração. É necessária. Bina olhou para ele. O que significa zona cinzenta? Significa que você verá coisas sobre as quais é melhor não perguntar. Mas eu te prometo uma coisa. Nesta casa, você e minha filha estarão seguras. Essa é a única coisa em que sou melhor do que qualquer outra pessoa no mundo, proteger o que me pertence. Bina não acreditou totalmente nele, mas também não o temeu totalmente. Ela cresceu na Zona Sul, onde a linha entre o legal e o ilegal era fina como papel, e sabia que às vezes a pessoa mais perigosa na sala não era a pior. Fergus acompanhou Thane até uma reunião,
Depois voltou para a sala de estar, onde Bina ainda estava de pé, olhando ao redor da casa onde viveria a partir daquele dia. O velho de 63 anos serviu-lhe uma xícara de chá, colocou-a na mesa e falou com uma voz gentil que Bina sentiu ser sincera. Senhorita Bina, vou lhe dizer o que o senhor Kurilo nunca diria sobre si mesmo. Ele não é um bom homem pela definição do mundo, mas por sua filha ele morreria. E se você puder ajudar a senhorita Emery, ele a protegerá a qualquer custo. Essa é a única coisa que sei com certeza depois de 25 anos servindo esta família. Bina se mudou para o quarto da babá, na ala leste da propriedade naquela mesma tarde. O quarto era 3 vezes o tamanho de seu antigo apartamento, com uma cama de casal, um guarda-roupa de carvalho, um banheiro privativo com banheira e chuveiro e uma janela com vista para o jardim leste. Bina colocou sua mochila na cama, olhou ao redor e se sentiu tão deslocada quanto um peixe jogado em terra seca. Naquela primeira noite, Bina deitou na cama ouvindo o vento de Chicago assobiar na borda da janela e o tic-tac do relógio de parede. A propriedade era tão silenciosa que ela podia ouvir o zumbido do ar-condicionado no corredor. Então ela ouviu as batidas, suaves, constantes, vindo do final do corredor, exatamente como da primeira vez. Bina ficou imóvel por alguns segundos e ouviu. Então ela se levantou, caminhou descalça pelo corredor gelado e parou em frente à porta de Emery. Ela não a abriu. Ela sentou no chão, encostou as costas na parede do lado de fora e começou a cantar. A canção de Ninar Jodé, suave, constante, ligeiramente fora do ritmo no refrão. As batidas pararam. Silêncio. Então, do outro lado da porta, tão fraco que Bina teve que prender a respiração para ouvir, veio um som, e na escuridão da propriedade Kurilo, Bina Castile sorriu pela primeira vez desde que ouviu que Zeke havia sido expulso. No primeiro dia, Bina não fez absolutamente nada. Ela simplesmente sentou no chão do quarto de Emery, a cerca de 2 metros da menina, e cantou. Sem tocar, sem segurá-la, sem tentar forçar a comunicação. Ela ficou ali por 2 horas inteiras, cantando a canção de Ninar Jodé do começo ao fim e depois começando de novo, enquanto Emery sentava-se à sua frente, agarrando o urso de pelúcia e olhando para ela sem piscar. No final da segunda hora, Emery rastejou meio metro mais perto. Bina considerou essa a maior vitória do dia. No segundo dia, Emery rastejou até o seu lado. No terceiro dia, a menina tocou o joelho de Bina com um dedo minúsculo, rápido como se estivesse tocando um fogão quente e recuando. Mas Bina não reagiu, não a agarrou, não ofegou. Ela simplesmente continuou cantando como se nada tivesse acontecido. E no quarto dia, Emery subiu em seu colo por conta própria. Bina não usou nenhum método que o Dr. Harland ou os especialistas haviam tentado. Ela não tinha diploma, nem teoria, nem plano de tratamento escrito no papel. O que ela tinha eram 13 anos criando um menino de 6 anos que havia perdido os pais em um incêndio e se recusou a falar nos primeiros 4 meses após o funeral. Zack a ensinou que crianças feridas não precisam de adultos tentando consertá-las. Elas precisam que os adultos fiquem por tempo suficiente para que acreditem que esses adultos não vão desaparecer. Então Bina ficou. Todas as manhãs, ela entrava no quarto de Emery às 6 horas, antes que a menina acordasse, e sentava na poltrona perto da janela para que, quando Emery abrisse os olhos, a primeira coisa que visse fosse Bina. Todas as noites, ela cantava para Emery dormir e não saía do quarto até que a respiração da criança se tornasse profunda e regular. Entre esses 2 extremos do dia, Bina fazia as coisas que nenhuma das babás antes dela ousara fazer. Ela levou Emery para o jardim. A primeira vez que a menina deixou as 4 paredes do quarto em meses, Bina a carregou pela grama, deixou seus pezinhos tocarem o chão úmido com o orvalho da manhã, e Emery se assustou, encolhendo os dedos dos pés, mas não chorou. Bina a sentou sob o maior carvalho do jardim, e as duas ficaram ali ouvindo o canto dos pássaros, o vento movendo-se entre as folhas e o som da água correndo da fonte ao lado da casa. Som. O mundo estava cheio de som, e Bina queria que Emery se lembrasse disso. Na cozinha, Bina cozinhava com Emery equilibrada em seu quadril. A menina sentava-se no braço esquerdo de Bina enquanto Bina usava a mão direita para mexer o mingau, espremer laranjas e fatiar bananas. Bina contava a Emery tudo o que estava fazendo com aquela voz firme e comum,
como se a criança entendesse cada palavra. Isso é uma banana, é macia, e isso é uma laranja, um pouco azeda, mas você vai gostar. Emory não respondia, mas começou a seguir as mãos de Bina com os olhos, observando cada movimento. E de vez em quando, cada vez com mais frequência, à medida que os dias passavam, ela fazia sons. O man se tornou um ba, o ba se tornou um da. Cada som se estendia mais claro, vibrando naquela pequena garganta, como uma corda sendo lentamente afinada de volta ao lugar. Tyne não apareceu na frente de Barna durante a primeira semana. Ele a deixou trabalhar, não interferiu, não estabeleceu regras, não chamou o Dr. Harlan para avaliar nada. Mas todas as noites, depois que toda a propriedade adormecia, Tyne sentava-se em seu escritório no terceiro andar e abria o sistema de segurança. Ele assistia às gravações de todo o dia. Bina cantando para Emory no quarto. Bina carregando Emory para o jardim. Bina cozinhando na cozinha com Emory no quadril. Ele repetia os momentos em que Emory fazia som, ampliava o rosto de sua filha na tela, procurando pela coisa que ele quase havia perdido a esperança de ver novamente. Vida naqueles olhos cinzentos. E estava voltando pouco a pouco, lentamente como o amanhecer. Mas inconfundivelmente. No quinto dia, Thane chegou em casa 2 horas mais cedo que o normal. No sexto dia, 3 horas mais cedo. No sétimo dia, ele estava em uma reunião com Yates Brennan e 2 grandes parceiros discutindo uma remessa de $8 milhões que precisava passar pelo porto de Milwaukee quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Fergus anexada com uma nota de voz de 11 segundos. Thane a tocou no meio da reunião sem pedir permissão a ninguém, e toda a mesa de conferência ficou em silêncio quando viram a mudança no rosto do chefe. Na nota de voz, a voz de Bina cantava suavemente e, entrelaçada a ela, clara e inconfundível, estava Emory dizendo: Bah. Não man, não um murmúrio vago, mas bah, uma sílaba com uma consoante. Uma sílaba que o Dr. Harlan havia dito a Thane que a criança talvez nunca produzisse se o mecanismo de defesa em seu cérebro não fosse desmontado. Thane se levantou. Yates olhou para ele, seus olhos se estreitando. Thane, estamos no meio de um acordo. Remarque, disse Thane, e saiu da sala de reuniões sem olhar para trás. Ele dirigiu até a propriedade em 17 minutos, 10 minutos mais rápido que o normal. E quando entrou no corredor do segundo andar, ouviu a voz de Bina vindo da cozinha do primeiro andar, cantando aquela familiar canção de ninar fora de ritmo. E entrelaçada às notas estava a voz de Emory. Ba, ba, ba. Repetindo sem parar, como se tivesse acabado de descobrir que sua garganta podia fazer isso e não quisesse parar. Thane ficou na escada, uma mão agarrando o corrimão e simplesmente ouviu. Ele não desceu para a cozinha. Ele não queria quebrar o momento. Ele apenas ficou ali, o chefão do submundo de Chicago, ouvindo sua filha praticar a fala na cozinha com uma entregadora da Zona Sul e sentiu algo dentro de seu peito derreter lentamente, dolorosamente, como gelo quebrando sob o primeiro sol da primavera. Naquela noite, Fergus ficou ao lado de Petra no corredor do primeiro andar, os dois observando Thane entrar na garagem mais cedo do que nunca. E Fergus falou suavemente com a voz de um velho que havia visto 2 gerações da família Curillo ascenderem e decaírem dentro desta casa. A última vez que o vi assim foi quando a senhorita Colette ainda estava viva. Petra não disse nada, mas observou Thane caminhar pelo corredor em direção à cozinha, onde Bina ainda cantava, e pela primeira vez em 12 anos de serviço, ela se perguntou se esta casa poderia finalmente se tornar algo além de uma fortaleza. 3 semanas se passaram, e Bina se acostumou ao ritmo de vida dentro da propriedade Curillo, de uma forma que nunca esperaria. Todas as manhãs, ela acordava às 6, ia para o quarto de Emory, antes que a menina abrisse os olhos, e cantava a canção de ninar de Odette, enquanto a primeira luz do sol entrava pelas cortinas. Todas as noites, ela cantava para Emory dormir, e depois voltava para seu próprio quarto na ala leste, onde deitava ouvindo o vento de Chicago e se perguntando como sua vida, em apenas 3 semanas, poderia ter mudado tanto. Emory melhorava a cada dia. Daquele único som man no início, ela havia construído uma pequena coleção própria. Bah!
Anya tasta ona mana dati tamuita tade papari wishna abai darishinam. Cada novo som era como um tijolo sendo retirado da parede dentro de sua garganta. E Baina esperava com paciência, nunca forçando, nunca apressando, nunca reagindo com muita excitação sempre que Emery fazia um novo som, porque ela entendia que muita emoção poderia fazer a menina recuar novamente. Baina tratava cada som que Emery fazia com calma e normalidade, como se falar fosse a coisa mais natural do mundo para ela. Não um milagre, não uma conquista a ser celebrada, mas algo que sempre pertenceu a ela e que só agora estava voltando para onde deveria estar. Naquela tarde, Bina estava alimentando Emery na cozinha do primeiro andar. Bina sentou-se em um banquinho, enquanto Emery sentava-se à sua frente na cadeira alta. E a tigela de mingau de abóbora que Baina havia feito naquela manhã estava esvaziando lentamente. Enquanto a alimentava, Baina cantava, não a canção de Ninar de Odé desta vez, mas uma canção que ela mesma inventara, meio cantada e meio falada, contando a Emery sobre o gato de rua que ela costumava alimentar no estacionamento da Zona Sul. Aquele gato tinha tanto medo de mim no começo. Toda vez que me via, ele corria. Mas eu continuei deixando comida todas as noites. Depois sentava um pouco longe sem olhar para ele. Algumas semanas depois, ele finalmente ousou se aproximar. Então, um dia, ele pulou direto no meu colo por conta própria. Por conta própria, ninguém o forçou. Baina pegou outra colherada de mingau, soprou para esfriar e a levou em direção à boca de Emery. A menina abriu a boca, aceitou a colherada, mastigou, engoliu e depois não abriu a boca para a próxima mordida. Em vez disso, Emery olhou para Baina, olhou diretamente para ela sem piscar com aqueles olhos cinzentos que Bina aprendeu a ler nas últimas 3 semanas. Aqueles olhos estavam focados agora. Seus lábios se moveram. Sua garganta se contraiu. Baina percebeu que Emery estava tentando dizer algo, mas ela não parou, não prendeu a respiração, não se inclinou para frente em antecipação. Ela manteve sua expressão normal, seu sorriso leve, e continuou segurando a colher como se nada de incomum estivesse acontecendo. Então Emery falou, mamãe, claramente 2 sílabas separadas. Não um mamãã arrastado, não um murmúrio sem sentido, mas mamãe, uma palavra. A primeira palavra completa na vida de Emery Curillo, dita na cozinha às 4h27 de uma tarde comum de quinta-feira, entre o cheiro de mingau de abóbora e o canto fora de ritmo de uma ex-entregadora da Zona Sul. A colher caiu da mão de Bina, batendo na bancada de mármore e espirrando mingau em seu avental. Mas Bina não viu, não ouviu, não sentiu nada, exceto aquela palavra ainda pairando no ar entre ela e Emery. Mamãe. Mamãe, Emery repetiu. Desta vez mais rápido, mais animada, como se tivesse acabado de encontrar a chave que havia perdido por 18 meses, e agora a estivesse girando repetidamente na fechadura. E ela olhou diretamente para Baina quando disse isso. Ela não olhou para o teto, não olhou pela janela, não olhou para o espaço vazio. Ela olhou para Baina. Baina começou a chorar. Não porque estivesse feliz, embora estivesse. Não porque estivesse comovida, embora também estivesse. Baina chorou porque entendeu. Ela entendeu que Emery não a estava chamando de mãe no sentido literal. Emery a estava chamando de mamãe, porque essa era a palavra que sua mente de 23 meses usava para definir a coisa que ela havia perdido e acabado de encontrar novamente. Segurança, calor, uma voz cantante, a pessoa que não desapareceria. E essa palavra não pertencia a Baina. Essa palavra pertencia a Colette. Bina chorou pela mulher que nunca conheceu. A mulher que morreu na mesa de parto para que Emery pudesse viver. A verdadeira mãe que a menina nunca se lembraria e no Pintani Panemea. No entanto, de alguma forma, ainda procurava em cada novo rosto que entrava em sua vida. Do lado de fora da porta da cozinha, Ten Curillo ficou imóvel. Ele pretendia entrar na cozinha para tomar um café, um novo hábito na última semana, agora que começara a chegar em casa mais cedo. Mas parou a 2 passos da porta quando ouviu. Mamãe, a voz de sua filha. A voz pela qual ele pagou centenas de milhares de dólares, perdeu centenas de noites sem dormir e quase perdeu toda a esperança de ouvir. Estava ali, minúscula, trêmula, perfeita. Tain ficou do lado de fora da cozinha e sentiu 3 coisas colidirem em seu peito
com tanta força que ele teve que colocar uma mão na parede para manter o equilíbrio. A primeira foi a alegria explodindo dentro dele. Sua filha podia falar. A parede havia rachado. Emory estava voltando. A segunda foi dor. Uma dor como se alguém tivesse cortado uma linha em seu peito com uma lâmina fria. Porque a primeira palavra de sua filha não foi papai, foi mamãe. E ela estava olhando nos olhos de outra mulher quando a disse. Não Colette, não a fotografia no altar, mas a entregadora da Zona Sul que estava sentada ali na cozinha, chorando com mingau de abóbora em seu avental. A terceira foi gratidão. Gratidão tão profunda que parecia quase dor, porque Baina havia feito o que seu império inteiro, toda a sua força, todo o seu dinheiro, todo o poder que o submundo lhe dera, não conseguiu fazer. Ela encontrou um caminho para o mundo silencioso de Emory e abriu uma porta. Tyne se virou antes que Baina pudesse vê-lo. Ele subiu as escadas, atravessou o corredor do segundo andar até seu escritório no terceiro andar, fechou a porta e sentou-se em sua cadeira. Seus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima caiu. Tyne Curillo não chorava. Tyne Curillo não chorava desde a noite em que Colette morreu. Ele havia fechado aquela válvula e a selado com 18 meses de raiva, controle e poder. Mas naquela noite, depois que toda a propriedade adormeceu, Tyne abriu a gaveta de sua mesa e pegou a fotografia de Colette, que ele mantinha escondida ali, em vez de pendurá-la na parede. Porque ver seu rosto todos os dias o teria matado mais lentamente, mas com mais certeza do que qualquer bala jamais poderia. Na fotografia, Colette sorria, seu cabelo loiro levantando-se ao vento de Chicago, seus olhos azuis olhando diretamente para a câmera com aquela estranha calma que Tyne nunca conseguiu entender nela. Querida, disse Tyne para a fotografia, sua voz tão baixa que nem ele mesmo mal conseguia ouvir. Ela falou hoje, sua primeira palavra. Ela disse mamãe. Mas ela não olhou para a sua foto quando disse Colette. Ela olhou para a garota. Você está com raiva? Silêncio. Claro, silêncio. Colette estava em silêncio há 18 meses, mais tempo até do que o silêncio de Emory. Tyne olhou para a fotografia um pouco mais, depois se virou para o monitor da câmera. O quarto de Emory. Bina estava embalando a menina para dormir na poltrona perto da janela. Emory aninhada em seu colo com o velho urso de pelúcia nos braços, e Baina cantava aquela canção de ninar fora de ritmo, constante e paciente, até a respiração de Emory mergulhar no sono. Tyne observou a tela, observou a garota segurando sua filha e sussurrou na escuridão do escritório. Ou você a enviou para a nossa filha? Não aconteceu em um único momento. Não houve câmera lenta, nem música de fundo, nem um olhar do outro lado da sala como nos filmes. Aconteceu aos poucos, através de coisas tão pequenas que nenhum dos dois percebeu, até que foi tarde demais para fingir que não estava lá. A primeira vez foi em uma tarde de sábado, na quarta semana desde que Bina se mudou para a propriedade. Tyne chegou em casa mais cedo que o normal, ainda vestindo o mesmo terno cinza de 3 peças que usara em uma reunião com parceiros no centro de Chicago. E quando passou pelo banheiro do segundo andar e ouviu água espirrando por toda parte, ele parou e olhou pela porta aberta. Baina estava dando banho em Emory na pequena banheira da criança. Ambas estavam encharcadas. Emory sentava-se na banheira, batendo na água com as mãos. E toda vez que a água espirrava no rosto de Baina, a menina fazia um som que Tyne levou alguns segundos para entender. Emory estava rindo. Ainda não totalmente em voz alta, ainda contido e pequeno, mas inconfundivelmente uma risada. O rosto de Baina estava molhado, seu cabelo grudado, sua camisa encharcada. Mas ela riu também. E aquela risada, solta e desprotegida, era algo que Tyne não ouvia nesta casa desde que Colette estava viva. Ele ficou ali, observando as duas. E quando Bina olhou para cima e encontrou seus olhos, ela não se assustou, não corou. Ela apenas disse, Senhor Curillo, cuidado com o terno. Então se virou de volta para Emory. Tyne olhou para baixo. A água do chão do banheiro havia encharcado seus sapatos Oxford de $800. Ele não conseguia se lembrar quando exatamente havia entrado no banheiro. A segunda vez foi em uma noite de terça-feira, às 2 da manhã. Tyne desceu para a cozinha porque não conseguia dormir. Um velho hábito de antes de Bina chegar, e encontrou a luz da cozinha já acesa. Bina estava sentada na ilha da cozinha segurando uma caneca de leite morno,
com olheiras sob os olhos porque Emery havia se virado e remexido a noite toda. Os dois se olharam através da ampla cozinha. E pela primeira vez desde que Bina entrou nesta casa, eles conversaram sobre algo além de Emery. Bina falou primeiro. Talvez porque 2 da manhã fosse a hora em que as pessoas achavam mais fácil dizer a verdade. Ou talvez porque ela estivesse tão cansada que suas defesas baixaram sozinhas. Ela lhe contou sobre o incêndio. Não a versão resumida que ela geralmente dava a estranhos. Meus pais morreram em um incêndio em casa quando eu tinha 14 anos. Mas a versão real. O cheiro de fumaça que ela ainda sentia em seus sonhos. Zack gritando, Bina, por favor! Enquanto ela o arrastava pela janela do primeiro andar, a mão de seu pai empurrando Zack pela janela em sua direção pouco antes do segundo andar desabar. 2 caixões fechados porque não havia mais nada para ver. Odé aparecendo no funeral, pegando as 2 crianças pela mão, dizendo, venham crianças, venham para casa comigo. Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Tyne ouviu. Ele não interrompeu, não comentou, não pareceu piedoso. Ele sentou-se em frente a Bina sobre a bancada de mármore, bebendo café preto sem açúcar, e ouviu de uma forma que Bina não via ninguém ouvi-la desde Odette. Então, por algum motivo, talvez porque parecesse justo, talvez porque 2 da manhã baixasse as barreiras até mesmo de um chefão. Tyne contou a ela sobre Colette pela primeira vez com alguém além de Fergus. Não a versão de minha esposa morreu após o parto, mas a versão real. Colette Fontaine, a única filha de uma família de classe alta de Nova York, conhecendo Tyne em um evento de caridade em Manhattan, que ele frequentou para lavar dinheiro, e de alguma forma vendo através de todas as camadas dele na primeira vez que se encontraram. Ela sabia o que ele era. Ela ficou mesmo assim. Sua família a cortou por causa dele. Ela nunca vacilou. Colette foi a única pessoa que já me olhou sem medo, disse Tyne, sua voz mais baixa que o normal. Até Emery. E agora você. As últimas palavras escaparam antes que ele pudesse pesá-las, e ambos perceberam isso de uma vez. Bina olhou para o leite. Tyne olhou pela janela da cozinha. Nenhum dos dois corrigiu. Nenhum dos dois retirou o que disse. E o silêncio após aquelas palavras carregava um peso completamente diferente do silêncio comum nesta casa. Depois daquela noite, Bina começou a ver mais. Não porque estivesse procurando, mas porque estava aqui há tempo suficiente para a casa parar de se esconder dela. A arma na gaveta da mesa da sala de estar, que Tyne abria quando pensava que ninguém estava olhando. A camisa branca na cesta de roupa suja, com manchas vermelho escuras no punho, que não eram ketchup. E Bina sabia disso. As ligações da meia-noite que ele atendia no corredor. Sua voz baixa e fria, totalmente diferente da voz que ele usava com ela na cozinha às 2 da manhã. 2 mundos. Tyne vivia em 2 mundos, e Bina estava bem na linha entre eles, olhando para os 2 lados, se perguntando se tinha o direito de julgar um homem que ainda não entendia de verdade. Então veio a noite em que Emery teve febre. 3 da manhã, Bina acordou com um monitor de bebê em sua mesa de cabeceira, alertando que Emery havia se virado. Ela correu para o quarto da menina, tocou a testa de Emery e puxou a mão para trás, queimando de calor. Bina pegou Emery nos braços e chamou Fergus. Fergus chamou o Dr. Heron. Antes que Bina pudesse levar Emery para baixo, Thane já estava na porta do quarto. Seus olhos vermelhos por falta de sono, mas completamente acordado. Os 3 adultos se revezaram pressionando panos frios em sua pele, verificando sua temperatura e dando-lhe remédio para a febre de acordo com as instruções de Harland pelo telefone. A febre de Emery subiu para 40 graus em seu ponto mais alto, seu corpinho tremendo, e ela se agarrou a Bina sem soltar. Seu rosto enterrado no peito de Bina, suas mãos agarrando a camisa de dormir de Bina com tanta força que seus dedinhos ficaram brancos. Tyne sentou-se por perto, impotente da maneira que mais odiava, incapaz de fazer qualquer coisa exceto observar Bina segurar sua filha e esperar. Às 4 da manhã, a febre cedeu. Emery adormeceu nos braços de Bina, sua respiração diminuindo, o suor encharcando as roupas de ambas. Bina encostou a cabeça na poltrona. Emery aninhada contra seu peito, e em algum momento, os olhos de Bina se fecharam. Tyne se levantou. Ele pegou o cobertor de cachemira do berço e o colocou gentilmente sobre Bina e Emery. E quando ele puxou o cobertor sobre o ombro de Bina, sua mão tocou o cabelo dela.
Não intencionalmente, seus dedos roçaram os fios de cabelo castanho que haviam se soltado do laço, leves como tocar uma pétala de flor, e ele os deixou ali por 1 segundo, 2 segundos, antes de recuar. Mas Baina estava acordada. Ela não abriu os olhos. Ela sentiu aqueles dedos em seu cabelo, quentes, hesitantes e tão leves que mal pareciam reais. Ela prendeu a respiração. Thine afastou a mão. Nenhum deles disse nada. Nenhum abriu os olhos. Nenhum olhou para o outro. Mas naquele quarto de bebê silencioso, às 4 da manhã, com a criança que acabara de superar uma febre deitada entre eles, ambos sabiam algo. A linha entre babá e pai, entre a entregadora da Zona Sul e o chefão do submundo de Chicago, tinha acabado de ser apagada. Foi por um toque que nenhum dos dois admitiria e que ambos se lembrariam. Yates Brennan não era o tipo de homem que esperava. 38 anos, 15 anos dentro da organização Curilo. Ele havia subido de garoto de recados de rua para segundo em comando através de lealdade calculada e um dom para ler pessoas que poucos conseguiam igualar. Yates sabia quando um predador perdia o foco, e Turillo estava perdendo o foco. Começou com coisas tão pequenas que apenas alguém próximo o suficiente notaria. Thine havia saído da reunião da remessa de 8 milhões de Milwaukee na semana anterior sem explicação. Thine havia começado a chegar em casa cedo todos os dias, em vez de ficar no armazém, verificando o estoque até meia-noite como sempre fazia. Thine olhava para o telefone no meio das negociações e sorria, uma expressão que Yates nunca vira no rosto do chefe em 15 anos. Yates mandou alguém vigiar, não ele mesmo. Ele não era estúpido o suficiente para isso, mas a propriedade. E em 48 horas ele teve sua resposta. Uma mulher de 27 anos chamada Brina Castiel, ex-funcionária da Quick Drop da Zona Sul, sem bens, sem diploma, sem conexões, havia se mudado para a propriedade Curilo, como babá de Emory. Yates sentou-se em um carro estacionado a 2 quadras da propriedade, percorrendo as fotografias que seu homem havia tirado com uma lente teleobjetiva. Bina carregando Emory no jardim. Baina cozinhando na cozinha com a criança no quadril. Bina sentada sob o carvalho cantando para Emory. E em uma fotografia tirada através de uma janela do 2º andar, Thane estava no corredor observando as duas com uma expressão que Yates reconheceu instantaneamente, porque ele havia estudado Thane por tempo suficiente para saber que aquele não era o olhar de um chefe observando uma funcionária. Aquele era o olhar de um homem se apaixonando por algo que não podia controlar. Yates sorriu. Não um sorriso feliz. O sorriso de um homem que acabara de encontrar a rachadura na parede que tentava quebrar há 15 anos. O primeiro movimento de Yates não foi direcionado a Threena. Foi direcionado a Zeke Castile. Uma semana depois que Bina se mudou para a propriedade, Zeke recebeu um e-mail do escritório de tesouraria de sua universidade, informando que toda a dívida de $12 mil de mensalidade havia sido paga integralmente. Nenhum nome anexado ao pagamento, nenhuma nota, apenas a linha de status mudando de vencido para pago integralmente. Zeke ligou para Bina imediatamente, sua voz cheia de excitação e confusão. Mana, quem pagou minha mensalidade? A faculdade diz que veio de uma conta anônima. Bina estava na cozinha da propriedade mexendo mingau para Emory e sentiu seu estômago apertar. Ela não havia pedido a ninguém. Ela não havia contado a ninguém sobre a dívida de Zeke, exceto a Thane durante aquela conversa de café às 2 da manhã. Ela desligou com Zeke e foi procurar Thane. Ele estava no escritório do 3º andar, lendo relatórios financeiros. E quando Bina lhe perguntou diretamente, "Você pagou a mensalidade do meu irmão?" Thane olhou para cima, largou o relatório e balançou a cabeça. Não, uma palavra. E a maneira como ele disse, curta e seca, disse a Bina que ele não estava mentindo. Mas foi o momento seguinte que a fez gelar. Os olhos cinzentos de Thane escureceram, não porque ele estivesse com raiva dela, mas porque ele estava pensando, calculando, juntando as peças em sua mente, com a velocidade que apenas o cérebro de um homem que sobreviveu 20 anos no submundo poderia ter. "Você contou a mais alguém sobre a dívida de Zeke?" perguntou Thane. "Não, só para você." Thane pegou o telefone e discou um número. "Petra, meu escritório agora." Quando Petra chegou, Thane disse apenas 3 coisas. "Alguém está vigiando a família da senhorita Castile. Dobre a segurança de Baina e Emory."
Ninguém se aproxima da criança a menos que passe por ela. Então ele olhou para Petra com o olhar que ela aprendeu a ler ao longo de 12 anos. Verifique Yates. Petra assentiu e saiu. Baina ficou no meio da sala, sentindo como se o chão sob seus pés de repente não fosse mais sólido. Quem é Yates? Ela perguntou. Alguém com quem você não precisa se preocupar, respondeu Tyne. Mas a maneira como ele disse significava o oposto. Nas 2 semanas seguintes, Yates intensificou. Fotografias roubadas de Bina e Emory no jardim, na cozinha, no corredor foram enviadas para os telefones de cada um dos principais parceiros de negócios de Tyne. Anexada a cada fotografia havia uma mensagem curta em tom de falsa preocupação. Não tenho certeza se os rapazes sabem com o que o chefe está tão ocupado que está negligenciando os negócios. Acontece que ele está brincando de casinha com a babá. Fofo. O efeito se espalhou mais rápido do que Yates esperava. 2 grandes parceiros da Zona Sul ligaram e exigiram encontrar Tyne pessoalmente, suas vozes não mais carregando o mesmo respeito de antes. Um fornecedor em Milwaukee sugeriu adiar a próxima remessa até que as coisas se estabilizassem. E durante a reunião interna daquela semana, Yates sentou-se em seu lugar como o segundo em comando, observando Tyne lidar com a onda de suspeita enquanto mantinha a face de lealdade perfeita. O poder de Tyne não desmoronou por causa de algumas fotografias, mas vacilou. E no submundo, vacilar cheirava a sangue, e os predadores sempre sentem o cheiro de sangue primeiro. Yates esperou pelo momento exato. Em uma noite de sexta-feira, quando Tyne recebeu uma ligação do contato de Milwaukee, dizendo que a remessa havia sido parada por agentes federais na divisa do estado e que ele precisava ir pessoalmente para resolver. Tyne não suspeitou de nada. Esse era o tipo de crise que acontecia algumas vezes por ano e exigia a presença direta do chefe. Tyne ligou para Petra, ordenou que 2 guardas extras fossem adicionados à propriedade, beijou a testa de Emory enquanto ela dormia, olhou para Baina parada na porta do quarto e disse: "Estarei de volta antes do amanhecer." E então saiu pelos portões às 11 da noite. Ele não sabia que a ligação de Milwaukee era falsa. A remessa parada era falsa. A crise inteira era uma performance que Yates passou 2 semanas encenando por um único motivo: afastar Tyne da propriedade por tempo suficiente para fazer o que ele realmente queria. 20 minutos depois que as luzes traseiras do carro de Tyne desapareceram na estrada em direção à rodovia, 2 SUVs pretos com as luzes apagadas pararam a 300 metros do portão lateral da propriedade Curillo, e 4 homens saíram na escuridão. Petra os viu nas câmeras antes que cortassem a energia. Ela estava sentada na sala de segurança do porão verificando o sistema às 11h20 da noite, quando viu 4 figuras escuras se movendo ao longo da borda do gramado oeste, o trecho sem holofotes, em direção ao portão lateral. Ela conseguiu acionar o alarme mestre antes que as telas ficassem pretas. Eles haviam cortado tanto a energia quanto as linhas de comunicação, profissionais, preparados, familiarizados com o layout da propriedade. Petra sacou sua pistola e correu para as escadas. Na escuridão, ela encontrou 2 dos 4 invasores no corredor do primeiro andar. A troca durou não mais que 30 segundos. Petra atirou em um homem no ombro. O segundo revidou, e a bala atravessou seu braço esquerdo superior e roçou suas costelas direitas. Petra caiu no chão do corredor, o sangue encharcando rapidamente sua camisa. Mas ela ainda conseguiu disparar mais 2 vezes, que forçaram ambos os agressores a recuar em direção à escada dos fundos. Ela se encostou na parede, uma mão pressionando a ferida em seu lado, e percebeu que os outros 2 haviam subido. O quarto de Emory. Baina ouviu o primeiro tiro e seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse acompanhar. Ela pulou da cama, correu descalça pelo corredor escuro e entrou no quarto de Emory. A menina estava sentada no berço, com os olhos arregalados na escuridão, seu corpinho rígido de terror pelo barulho. Bina pegou Emory nos braços, pressionou a criança contra o peito e, naquele momento, ela não pensou. Ela não pensou no fato de que não tinha treinamento de combate. Ela não pensou no fato de que não tinha arma. Ela não pensou nos $12.000 de mensalidade, ou nos $347 em sua conta bancária, ou no apartamento miserável na Zona Sul.
Ela pensou apenas nas pequenas mãos agarrando seu pescoço e no pequeno corpo tremendo sob sua palma. Passos pesados na escada. Dois homens subindo para o segundo andar. Bina olhou ao redor do quarto no escuro. A janela, segundo andar, impossível de pular com uma criança nos braços. O grande guarda-roupa no canto, um possível esconderijo. Mas se eles o revistassem, ela e Emory ficariam presas em um beco sem saída. A porta do quarto, sem fechadura interna, porque era um quarto de bebê. Bina colocou Emory dentro do guarda-roupa, colocou o velho urso de pelúcia em suas mãos, olhou diretamente naqueles olhos cinzentos aterrorizados na escuridão e disse com a voz mais calma que tinha: "Fique aqui, querida, não saia. Mamãe está bem aqui." Então Bina fechou a porta do guarda-roupa, virou-se e ficou na frente dele com seu corpo bloqueando-o. A porta do quarto foi arrombada. Dois homens entraram. Lanternas montadas em armas varreram o quarto até que o feixe parou em Bina, uma garota de 27 anos, descalça, vestindo uma camisola velha, cabelo solto e selvagem, parada em frente ao guarda-roupa de carvalho branco com os dois braços estendidos, como se estivesse segurando o mundo inteiro atrás de suas costas. "Se vocês querem tocar naquela menina", disse Bina, com a voz trêmula, mas os pés firmes, "vão ter que passar por cima do meu cadáver." O primeiro homem olhou para ela, depois para seu parceiro, e deu um passo à frente. E naquele momento, de dentro do guarda-roupa, veio um som de tal poder vocal bruto que pareceu abalar as próprias fundações da propriedade Curilo. Emory gritou: "Não, mãe, não, bah, não, mamãe." Um grito, puro, primitivo, rasgando a escuridão. Foi uma erupção de som de uma garganta, antes paralisada por 18 meses de silêncio, agora se abrindo em terror absoluto. O grito de Emory fez ambos os agressores recuarem e pararem por exatamente um segundo. E esse segundo foi suficiente. O som de uma espingarda sendo engatilhada veio da escada, seguido pela voz rouca de um homem de 63 anos, forçando a passagem pela dor de ter acabado de subir 2 lances de escada com joelhos artríticos. "Saiam desse quarto agora mesmo." Fergus estava no topo da escada. Uma Remington calibre 12 apoiada em seu ombro. A arma que ele guardava em seu quarto há 25 anos e nunca precisara usar até esta noite. Ele disparou um tiro de advertência no teto do corredor. A explosão trovejou dentro do espaço fechado, o gesso caindo como chuva branca. E os dois agressores decidiram que seu alvo não valia a pena enfrentar um velho com uma espingarda, uma garota louca pronta para morrer e o grito de uma criança cortando as paredes. Eles recuaram pela escada dos fundos, pularam por uma janela do primeiro andar e desapareceram na escuridão antes que as unidades de resposta privada, automaticamente convocadas pelo sistema de alarme, pudessem chegar. Thine estava na rodovia, a 40 minutos da propriedade, quando o telefone de reserva em seu carro vibrou. O número de Fergus. "Senhor Curilo, a propriedade está sob ataque. A senhorita Petra está ferida. A senhorita Emory e a senhorita Bina estão seguras. Estou mantendo a posição." Thine virou o carro no meio da rodovia às 11h45 da noite. Atravessou o canteiro central e dirigiu a 140 milhas por hora de volta para casa. 15 minutos, os 15 minutos mais longos na vida de um homem que uma vez ficou do lado de fora de uma sala de cirurgia por 47 minutos enquanto sua esposa estava morrendo. Quando Thine entrou na propriedade, Petra foi a primeira coisa que ele viu. Ela estava sentada contra a parede do corredor do primeiro andar, sangue escuro em um lado de sua camisa, arma ainda na mão, olhos ainda alertas. "Segundo andar. Seguras", ela disse. Thine subiu as escadas, passando por Fergus de guarda no topo do corredor do segundo andar. Espingarda ainda no ombro, parecendo uma velha estátua que ninguém são testaria para ver se realmente poderia disparar. Thine entrou no quarto de Emory, abriu o guarda-roupa e as encontrou. Bina estava encolhida no canto do guarda-roupa, com as costas contra a parede. Emory aninhada em seu colo, rosto enterrado no peito de Bina, o velho urso de pelúcia esmagado entre elas. Ambas tremiam. Bina tremia. Emory tremia. E quando a luz do corredor caiu lá dentro, Emory virou a cabeça, viu Thine e estendeu seus pequenos braços em direção a ele. Então ela falou: "Papai", claramente sem tremor, sem hesitação. "Papai." Pai. A segunda palavra na vida de Emory Curilo.
A primeira tinha sido mamãe para a entregadora que a segurava dentro do guarda-roupa. A segunda foi papai para o chefão do submundo de Chicago ajoelhado em frente ao guarda-roupa com os olhos avermelhados e sua bereta ainda na mão. Thine deixou a arma cair no chão. Pela primeira vez em sua vida, ele largou uma arma sem a colocar no coldre. Ele estendeu as duas mãos para dentro do guarda-roupa e Baina gentilmente empurrou Emory em sua direção. Mas Emory se recusou a deixar Baina. Uma mão se agarrou ao pescoço de Baina. A outra se estendeu em direção a Thane e ela continuou dizendo, "Papai, papai." Como se tivesse medo de que se parasse de falar, sua voz desapareceria novamente. Thine não afastou Emory. Em vez disso, ele estendeu os dois braços para dentro do guarda-roupa e abraçou as duas. Baina sentiu os braços de Thine envolvendo ela e Emory, tão apertados que mal conseguia respirar, e sentiu seu peito tremer. Thine Curillo estava chorando, não em voz alta, exatamente como sua filha. Boca aberta, olhos fechados, ombros tremendo e nenhum som escapando. Como se o silêncio fosse a única herança que um pai poderia passar para seu filho nessa família. 2 dias após o ataque, Thane convocou todos. Não uma reunião, não uma negociação. Um julgamento. O velho armazém no distrito industrial na zona oeste de Chicago. O lugar que as pessoas na organização Curillo chamavam de a sala da reunião final, porque qualquer um que entrasse como acusado nunca saía como nada. 17 homens sentaram-se em uma fileira em cadeiras de metal dobráveis, em silêncio. Rostos duros, olhos fixos para a frente. Parceiros, subordinados, nomes poderosos na rede que Thine construiu ao longo de 20 anos. Yates Brennan sentou-se no meio, com as mãos amarradas atrás das costas com algemas de plástico, um olho inchado e roxo, o lábio inferior cortado e sangrando. 2 dos homens de Petra o pegaram no hotel às 4 da manhã, antes que ele tivesse tempo de perceber que a performance havia acabado. Thane ficou na frente de Yates. Ele não gritou. Ele não fez um discurso. Ele não listou as acusações. Ele apenas olhou para o homem que um dia fora seu segundo em comando. O homem que se sentou à sua direita em todas as reuniões por 15 anos. O homem que bebeu uísque com ele, que ficou ao lado do caixão de Colette, que segurou a recém-nascida Emory em seus braços. E ele disse 6 palavras. Você tocou na minha filha. Nada que veio depois daquelas 6 palavras precisou ser dito em voz alta. O que aconteceu naquele armazém naquela noite pertencia ao tipo de verdade que o submundo de Chicago entendia e nunca colocava em palavras. A única coisa que os outros 16 homens naquela sala levaram para casa naquela noite foi uma mensagem mais clara do que qualquer contrato que Thane já havia assinado. Toque na família Curillo e você desaparece. Não uma metáfora. Yates Brennan desapareceu. Seu nome foi apagado de todos os registros. Seu número de telefone foi desconectado. Seu apartamento foi esvaziado em 24 horas, como se ele nunca tivesse existido. E no submundo de Chicago, quando alguém desaparecia dessa forma, ninguém perguntava por quê. Baina não estava no armazém naquela noite. Mas ela sabia, não porque alguém lhe contou, porque ela podia ver na maneira como Thane voltou para a propriedade às 2 da manhã, caminhando pelo corredor com sapatos novos, enquanto ainda havia uma mancha vermelha no punho de sua camisa que ele havia esquecido de limpar. Na maneira como Fergus ficou na porta para recebê-lo com uma expressão que não perguntava e não precisava perguntar. Na maneira como Petra, com o braço em uma tipóia, deu a Thane um aceno de cabeça com o rosto de quem havia completado sua missão. E na maneira como Yates Brennan, um homem cujo nome Baina ouvira muitas vezes nesta casa, de repente nunca mais foi mencionado, como se o nome nunca tivesse existido. Bina deitou na cama na ala leste da propriedade, olhando para o teto no escuro, e sentiu 2 forças a puxando em direções opostas, com tanta força que pensou que poderia se partir ao meio. De um lado estava Emory, a menina que a chamara de mamãe, a menina que gritara pela primeira vez nos braços de Baina, a menina que se agarrava ao seu pescoço todas as noites e adormecia com aquela canção de ninar fora de ritmo. Bina amava Emory. Não o tipo de amor que cresce lentamente, cuidadosamente, racionalmente. Um amor ardente e instintivo, o tipo que Odette dera a 2 crianças órfãs paradas em sua porta 13 anos antes. E do outro lado estava Thine, o homem que chorara sem som com ela dentro do guarda-roupa, o homem que lhe contara sobre Colette às 2 da manhã,
com a voz que apenas alguém carregando uma ferida não cicatrizada poderia ter. O homem que tocara seu cabelo no escuro e depois recuara como se tivesse medo de se queimar. Bina estava começando a amar Tyne. Ela sabia disso. Não estava mentindo para si mesma. Mas Bina também sabia que Tyne Currillo era um homem que fazia pessoas desaparecerem. E ela, uma garota que cresceu na Zona Sul com a regra "ganhe o que precisa e nunca se esqueça de que tem um lar para voltar", não sabia se poderia viver em um mundo onde desaparecer era um verbo com um significado literal. Na manhã seguinte, Bina encontrou Tyne no escritório do terceiro andar. Ele estava sentado atrás da mesa, o café preto, já frio na superfície de carvalho, sombras sob os olhos. E quando ele olhou para cima e viu Bina, aqueles olhos cinzentos se suavizaram daquela maneira que apenas Bina e Emory conseguiam ver. "Preciso falar com você." Foi a primeira vez que ela o chamou de "você" daquela forma íntima, em vez de Sr. Carrillo. Ambos notaram. Nenhum dos dois corrigiu. "Eu morreria por Emory", disse Bina, sua voz firme, embora seus olhos estivessem vermelhos. "Naquela noite eu fiquei na frente daquele guarda-roupa e sabia que morreria se eles atirassem. E ainda assim fiquei lá. Não porque sou corajosa, mas porque não tinha outra escolha. Emory é minha menina, mesmo que eu não a tenha dado à luz." Tyne olhou para ela sem piscar. "Mas não sei se estou pronta para viver no seu mundo." Silêncio. O tipo pesado de silêncio. Não o silêncio de Emory, mas o silêncio de dois adultos diante de uma verdade que ambos sabiam e nenhum queria nomear. "Yates desapareceu", disse Bina, sua voz mais baixa agora. "Não estou perguntando o que aconteceu com ele. Não quero saber, mas eu sei. E não sei se consigo viver ao lado de um homem que faz pessoas desaparecerem e ainda cantar canções de ninar para uma criança todas as noites como se nada tivesse acontecido." Tyne não se defendeu. Ele não explicou. Ele não disse, "eu fiz isso para proteger minha família", ou ofereceu qualquer uma das justificativas que Bina já havia se preparado para argumentar contra. Ele apenas olhou para ela com aqueles olhos cinzentos que ela aprendeu a ler ao longo de mais de um mês. E naqueles olhos, Bina viu a única coisa que não queria ver: medo. Tyne Currillo, o homem que todo o submundo temia, estava com medo de perdê-la. Bina dobrou suas roupas na mochila às 4 da tarde do dia seguinte. Não muita coisa. 3 pares de jeans, 4 camisas, seu único par de tênis e a velha camisa de dormir que Emory gostava de agarrar com o punho quando adormecia nos braços de Bina. Ela colocou cada item na mochila lentamente, cuidadosamente, como se dobrar devagar o suficiente pudesse parar o tempo e impedi-la de ter que sair por aquela porta. Mas o tempo não parou e Emory viu a mochila. A menina ficou na porta do quarto de Bina, uma mão agarrando o batente, seus olhos cinzentos arregalados, observando a mochila na cama, observando as roupas desaparecerem do armário, e sua mente de 23 meses entendeu imediatamente o que ninguém precisava explicar. Essa pessoa estava prestes a desaparecer também. Emory entrou no quarto, instável em pernas que ainda não estavam totalmente seguras de si, aproximou-se de Bina e agarrou sua perna. "Mamãe", Bina fechou os olhos. "Mamãe, mamãe, mamãe", Emory repetia, com a voz cada vez mais rápida, mais urgente. Como se acreditasse que se dissesse vezes suficientes, se chamasse alto o suficiente, Bina não iria embora. Da mesma forma que uma vez acreditou que se ficasse em silêncio por tempo suficiente, ninguém desapareceria novamente. Bina largou a mochila e ajoelhou-se no chão até ficar no nível dos olhos dela. Emory imediatamente envolveu os 2 bracinhos no pescoço de Bina, segurando com a força surpreendente de uma criança tentando manter a única coisa que tinha pavor de perder. Bina a abraçou de volta, apoiou o queixo no topo da cabeça de Emory, respirou o cheiro de shampoo de bebê e leite morno em seu cabelo, e cantou a canção de ninar de Odette, uma última vez neste quarto. A voz de Bina tremeu, saiu do ritmo mais do que o normal, mas ela cantou a música inteira do começo ao fim, enquanto Emory se agarrava ao seu pescoço e repetia "mamãe", cada vez mais suave, mais e mais suave, até a palavra se tornar não mais que um sopro fino contra o ombro de Bina. Tyne estava na porta. Bina não sabia há quanto tempo ele estava ali. Talvez desde o início. Talvez desde o momento em que Emory começou a dizer "mamãe". Ele ficou ali com as costas contra o batente da porta, as 2 mãos pendendo ao lado do corpo,
e observou Bina segurar sua filha pela última vez. Ele não interveio. Não disse fique. Não prometeu que mudaria. Não usou dinheiro, poder ou qualquer uma das armas que o submundo lhe dera ao longo de 20 anos. Porque Tyne entendia algo que poucos chefões entendiam. Se ele mantivesse Bina ali à força, por pressão, por qualquer coisa que não fosse sua própria escolha voluntária, então ele não seria diferente de Yates. Ele a transformaria em uma prisioneira em vez de família. E Colette nunca o perdoaria por isso. Bina desvencilhou os braços de Emory de seu pescoço gentilmente, um dedo de cada vez, e cada dedo que se soltava parecia um fio sendo cortado, algo que ela podia sentir em seus ossos. Ela colocou Emory nos braços de Fergus no corredor, e o velho mordomo segurou a criança contra o peito com as mãos trêmulas. Bina colocou a mochila no ombro e passou por Thane na porta. Ela parou por meio segundo, apenas o tempo suficiente para sentir o calor de seu corpo e o cheiro familiar de café preto, e então continuou andando. Ela não olhou para trás. Se tivesse olhado para trás, não teria conseguido sair. Fergus dirigiu o sedã preto, levando Bina de volta para a zona sul. Nos primeiros 20 minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Havia apenas o som do motor e Chicago passando pelas janelas. Então Fergus falou, a voz de um velho que vira muitas pessoas irem e virem naquela casa. Senhorita Bina, eu sirvo a família Curillo há 25 anos. Eu o vi construir um império, o vi amar a senhorita Colette, o vi perdê-la, o vi se fechar completamente depois daquela noite. Mas o jeito que ele olha para você, senhorita Bina, eu nunca o vi olhar para ninguém do jeito que ele olha para você, nem mesmo para a senhorita Colette. Bina não respondeu. Ela virou o rosto para a janela, e Fergus viu o reflexo das lágrimas no vidro, mas não disse mais nada. Ele parou em frente à lavanderia de Odette, abriu a porta para Bina e a observou entrar na pequena casa na zona sul, como se estivesse vendo um pedaço da própria propriedade ser removido e levado embora. Na propriedade Curillo, Emory parou de falar. Não imediatamente. Na primeira noite, ela ainda chamou mamãe quando Fergus a levou para o quarto. No segundo dia, ela disse menos. No terceiro dia, ela sentou-se do lado de fora do quarto de Bina, o quarto agora vazio, agarrando o velho urso de pelúcia, e olhou para o corredor com olhos cinzentos que esperavam pela voz cantante, esperavam por passos, esperavam pelo cheiro de mingau de abóbora da cozinha do primeiro andar. Mas nada veio. E no quarto dia, Emory ficou em silêncio novamente, completamente. Como se 18 meses antes tivessem voltado, só que desta vez pior. Porque desta vez, ela não apenas parou de falar, ela se recusou a comer. Fergus cozinhou mingau de abóbora usando a receita exata de Bina, mas Emory virou o rosto. Thane tentou alimentar sua filha, mas ela manteve a boca fechada, as duas mãos enroladas no urso de pelúcia, os olhos fixos na porta. O Dr. Harlon veio, verificou seu peso e balançou a cabeça. Ela está perdendo peso. Se ela continuar recusando comida por mais uma semana, teremos que começar com fluidos. Thane ouviu sem reagir. Ele sentou-se em seu escritório no terceiro andar, administrando seu império apenas por instinto, assinando papéis sem lê-los, ouvindo relatórios sem se lembrar deles. E todas as noites ele abria a câmera para o quarto de Emory e observava sua filha sentada imóvel no meio do chão, agarrando o urso de pelúcia, sem chorar, sem chamar, apenas esperando. Petra, com o braço ainda em uma tipóia, entrou no escritório de Tyne na noite do quinto dia. Ela não bateu, não pediu permissão. Isso era algo que ela acreditava ter conquistado o direito de dizer abertamente após 12 anos de serviço e uma bala em seu corpo. Você está perdendo os dois, Sr. Curillo. Aquela menina está se apagando um pouco mais a cada dia bem na sua frente. E a única garota neste mundo que pode salvá-la está sentada na zona sul chorando sozinha por sua causa. Você é estúpido? Tyne olhou para Petra. Petra olhou de volta. Nenhum dos dois piscou. Então Petra se virou e saiu, e Tyne ficou ali sozinho no escuro, sabendo que ela estava certa e odiando isso. A 32 milhas da propriedade, no pequeno quarto atrás da lavanderia fechada na zona sul, Brina Castile deitava na cama estreita e velha que Odette preparara para ela e cantava a canção de ninar na escuridão. Não havia ninguém para quem cantar, nem pequenas mãos agarrando seu pescoço, nem olhos cinzentos se fechando lentamente
enquanto sua voz se acomodava no refrão. Apenas o teto velho, o som de caminhões passando na rua lá fora e lágrimas escorrendo para o cabelo contra o travesseiro. Odette ficou do lado de fora da porta do quarto, ouvindo sua filha adotiva cantar uma canção de ninar sem criança para acalmar, e ela entendeu. Ela criara Bina desde os 14 anos. Ela sabia quando a garota chorava de fome, de exaustão, de medo, de saudades dos pais. Mas este não era nenhum desses tipos de choro. Na manhã seguinte, Odette colocou uma xícara de café na frente de Bina na mesa da cozinha, sentou-se em frente a ela e disse com aquela sua voz rouca, direta como sempre. Bina, eu te criei por 13 anos. Eu sei a diferença entre a dor de sentir falta de algo e a dor de amar algo. Este é o segundo tipo, e ninguém pode curar esse tipo para você, exceto você mesma. 2 semanas depois, uma picape Ford verde musgo, desbotada da década de 90, parou em frente à lavanderia fechada de Odette, na Zona Sul, às 9 horas de um sábado de manhã. O caminhão era tão velho que a pintura havia descascado em pedaços ao longo dos paralamas e o espelho lateral direito havia sido remendado com fita adesiva prateada. Thayne Curillo saiu, sem terno, sem bereta, sem escala de preto, sem guarda-costas. Ele usava jeans velhos, uma jaqueta de lona marrom, gasta no colarinho, e as botas que Fergus reconheceu como o par que Thayne usava antes de se tornar o chefe, quando ainda era um garoto de 20 anos fazendo recados para seu pai nas docas do sul. Fergus tentou ir com ele. Petra ordenou pelo menos 2 homens. Thayne recusou ambos. Se eu aparecer lá com guarda-costas em um carro blindado, estou dizendo a ela que meu mundo nunca muda. Eu preciso que ela me veja, não o império. Thayne bateu na porta da lavanderia. Ninguém respondeu. Ele bateu uma segunda vez. Passos pesados soaram lá dentro. Uma fechadura girou e a porta se abriu. Odette Harmon estava na porta, 65 anos, cabelo grisalho preso, uma mão no quadril, e seu rosto não parecia em nada com a expressão que a maioria das pessoas dava ao chefão do submundo de Chicago. Ela olhou Thayne de cima a baixo lentamente, minuciosamente, com o olhar de uma mulher que viveu na Zona Sul por tempo suficiente para não se impressionar com ninguém. Quem diabos é você? Ela perguntou, embora Bina já tivesse lhe contado o suficiente para ela saber exatamente quem diabos ele era. Thayne Curillo, senhora. Sim, aquele que faz minha garota chorar todas as noites. Odette inclinou a cabeça, seus olhos se estreitando. Escute aqui. Eu não sei quem você é lá fora, e não preciso saber. Mas nesta casa, Bina é minha filha. Se você a fizer chorar mais uma vez, eu vou passar seu rosto a ferro. Você me entendeu? Thayne olhou para a mulher que era 2 cabeças mais baixa que ele e o ameaçava com um ferro de passar e respondeu com uma voz completamente séria. Senhora, eu acredito que você faria. Odette o encarou por mais 3 segundos, depois se afastou. Lá está na cozinha. Limpe os pés antes de entrar. Thayne limpou as botas no capacho e entrou na pequena casa onde tudo era o oposto da propriedade Curillo. Tetos baixos, papel de parede floral antigo, pisos de madeira que rangiam, o cheiro de amaciante de roupas e café coado em uma cafeteira de gotejamento. Mas quente. Quente de uma forma que os 14 quartos da propriedade Curillo nunca conseguiram ser. Bina estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos em volta de uma xícara de café, o cabelo preso, olheiras sob os olhos. Ela olhou para cima quando Thayne entrou, e não havia surpresa em seu rosto, como se ela soubesse que ele viria. Ela só não sabia quando. Sente-se, disse Bina. Thayne sentou-se em frente a ela na pequena e velha mesa de cozinha de fórmica que Odette usava há 30 anos. 2 mundos sentados a menos de 1 metro de distância. Emory parou de falar de novo. Disse Thayne, ele não começou com um pedido de desculpas. Não começou com uma promessa. Ele começou com a verdade. Desde o dia em que você foi embora, ela não fala. Não come. Senta-se do lado de fora do seu quarto todos os dias olhando para o corredor. Harold disse que se isso continuar por mais 1 semana, ela precisará de fluidos. Bina fechou os olhos. Suas mãos apertaram a xícara de café até seus dedos ficarem brancos. Estou transferindo tudo, continuou Thayne. Todo o lado ilegal, movendo para imóveis legítimos e logística legal. Não da noite para o dia. Levará tempo, mas eu comecei. Assinei os primeiros papéis antes de vir para cá.
Silêncio. Bina abriu os olhos e olhou para ele. Você matou pessoas. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Tyne olhou diretamente em seus olhos e não piscou. Sim. Uma palavra, sem defesa, sem explicação, sem contexto, sem conversa sobre proteger a família, sem discurso sobre regras do submundo. Apenas sim. E, estranhamente, essa honestidade brutal era o que Bina precisava ouvir. Não porque a fazia se sentir melhor, mas porque lhe dizia que o homem sentado à sua frente não estava tentando se transformar em algo que não era. Se eu voltar, disse Bina, sua voz lenta e clara, preciso saber de tudo, sem esconderijos, sem meias-verdades, sem câmeras me vigiando no banheiro. E nunca me faça prisioneira em uma gaiola de ouro. Eu fico porque escolho ficar, não porque não posso sair. Fechado, disse Tyne. Preciso ouvir mais uma coisa de você. O quê? Que você precisa de mim. Não por causa de Emory, por sua causa. Tyne Curillo, o homem que detinha o poder de vida e morte sobre uma cidade subterrânea inteira e nunca pedira nada a ninguém, sentou-se naquela pequena cozinha da Zona Sul, em frente a uma ex-entregadora, com uma xícara de café coado à sua frente e disse: Eu preciso de você. 3 palavras mais pesadas do que qualquer ordem que ele já dera em 20 anos. Odette ficou do lado de fora da cozinha, ouvindo cada palavra através da parede fina. E pela primeira vez, ela não teve nenhum comentário. Bina colocou sua mochila na velha picape. Odette a abraçou na porta e disse em seu ouvido com aquela sua voz rouca: A pequena Emory precisa de você. Aquele homem também precisa de você. Mas lembre-se, se ele te fizer chorar, você me liga. Eu trago o ferro. Tyne levou Bina de volta para a propriedade. Eles não falaram no caminho. Não precisavam. A velha picape atravessou Chicago ao meio-dia, da Zona Sul aos subúrbios do norte. E Bina observou a cidade deslizar pela janela, pensando nos olhos cinzentos que a esperavam no final da estrada. Quando Bina entrou no corredor do segundo andar da propriedade Curillo, ela viu que a porta do quarto de Emory estava aberta. Ela diminuiu o passo, um passo de cada vez, seu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela parou na porta e olhou para dentro. Emory estava sentada no meio do chão do quarto. O mesmo lugar, o mesmo urso de pelúcia nas mãos. Mas desta vez era diferente. A última vez que Bina a vira antes de partir, aqueles olhos cinzentos estavam vazios, olhando sem ver, esperando sem acreditar que alguém viria. Agora aqueles olhos a estavam olhando, olhando diretamente para ela. E dentro deles havia algo que Bina reconheceu instantaneamente, porque vira no espelho todas as manhãs nas últimas 2 semanas. Esperança, medo e um anseio tão profundo que doía. O silêncio se estendeu por 10 segundos. 10 segundos que pareceram mais longos para Bina do que as 2 semanas de separação. Então Emory soltou o urso de pelúcia. O velho urso gasto caiu de lado, a primeira vez que deixara suas mãos desde o dia em que Bina foi embora. Emory rastejou em direção a Bina rápido, desesperada, seus pequenos joelhos e mãos batendo no tapete. E quando chegou aos pés de Bina, ela olhou para cima, levantou os 2 braços e disse: Mamãe casa. 2 palavras, uma frase completa. A primeira frase na vida de Emory Curillo, construída a partir das 2 coisas que ela mais precisava no mundo: mamãe e casa. Bina caiu no chão, pegou Emory nos braços e chorou sem controle. Chorou da maneira que não se permitira chorar nas últimas 2 semanas. Chorou por 14 noites cantando canções de ninar sem ninguém para quem cantar. Chorou pela menina que soltara o urso de pelúcia que sua mãe deixara para trás para poder rastejar de volta para ela. E Emory envolveu os 2 braços no pescoço de Bina e segurou firme, dizendo: Mamãe, 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 repetidamente, como se tivesse medo de que, se parasse de dizer, Bina desapareceria novamente. Tyne estava na porta, exatamente como da primeira vez que observara Bina cantar para Emory pela fresta da porta. Mas desta vez ele não ficou do lado de fora. Ele entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado de Bina e Emory no chão e envolveu os 2 com os braços. Emory olhou para o pai com um olho, porque o outro estava pressionado no peito de Bina. Então levantou uma pequena mão para tocar a bochecha de Tyne, enquanto a outra ainda se agarrava ao pescoço de Bina, e ela disse a terceira palavra: família, mamãe, papai, casa, família, 4 palavras.
O mundo inteiro de Emory Curillo reunido em 4 palavras. Levou 18 meses de silêncio, 12 babás, uma tentativa de sequestro e 2 semanas longe da pessoa que ela chamava de mãe para aprender a dizê-las. 6 meses depois, a propriedade Carillo ainda estava lá, nos subúrbios do norte de Chicago, ainda com sua alta cerca de ferro, ainda com suas câmeras de segurança, ainda com seus pesados portões de ferro. Mas se alguém passasse por ali em uma tarde de fim de semana, ouviria algo que ninguém acreditaria que pudesse sair daquela casa 2 anos antes. Risadas. O som de uma menina de 29 meses correndo descalça pela grama. Seus cachos escuros voando ao vento. Sua boca nunca parando. Falando com o velho urso de pelúcia debaixo do braço. Falando com a borboleta pousada na roseira. Falando com Odette parada na porta da cozinha, limpando as mãos no avental. Falando com Fergus aparando arbustos no canto do jardim, embora ele claramente não tivesse ideia de como aparar arbustos e se recusasse a admitir. Emory Curillo tagarelava o dia todo, como se estivesse tentando compensar 18 meses de silêncio, enfiando cada palavra perdida em cada hora acordada. O Dr. Harlan Voss vinha para exames mensais, e toda vez ele balançava a cabeça e sorria, dizendo que em 30 anos de prática, nunca vira uma recuperação tão rápida ou tão completa. Ele escreveu um estudo sobre o caso de Emory, anônimo, é claro. E na conclusão, ele escreveu uma frase que recortou, emoldurou e colocou em sua mesa. Às vezes, a ciência deve admitir que há coisas que não pode medir. O apego humano é uma delas. Thyn Curillo não era mais o chefão do submundo de Chicago. Não porque foi derrubado, preso ou traído novamente, mas porque escolheu se afastar. A transição levou 6 meses, mais dolorosa e complicada do que qualquer acordo que ele já fizera. Mas Thyn a levou adiante com a determinação de um homem que vira sua filha quase morrer de silêncio e decidiu que nenhum império valia mais do que a voz dela. Todo o lado ilegal foi desmantelado ou entregue a pessoas em quem Thyn confiava o suficiente para não arrastar seu nome para a lama se as coisas desmoronassem. O Império Curillo era agora uma corporação legítima de imóveis e logística com escritórios no centro de Chicago, 37 funcionários, declarações de impostos completas e um diretor executivo que o mundo dos negócios olhava com curiosidade, porque ninguém sabia exatamente como ele fizera sua fortuna antes, e ninguém ousava perguntar. Brina Castillo não era mais apenas a entregadora da Zona Sul, mas também não se tornou a senhora Curillo, sentada na propriedade bebendo chá e lendo revistas. Brina fundou a Fundação A Voz de Colette, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar crianças com trauma psicológico a terem acesso à fonoaudiologia gratuita. Ela nomeou a fundação em homenagem a Colette Fontaine, a mulher que nunca conheceu e agradecia todos os dias. Porque se Colette nunca tivesse dado à luz Emory, Brina nunca teria descoberto que a canção de ninar desafinada de Odette poderia salvar uma criança. A fundação operava em um pequeno escritório na Zona Sul, no mesmo bairro onde Brina cresceu, e em seus primeiros 6 meses, já havia ajudado 43 famílias cujos filhos lutavam com a fala após um trauma. Toda semana, Brina ia ao escritório, encontrava-se com famílias, sentava-se no chão com crianças silenciosas e cantava. Não porque acreditasse que sua voz tinha magia, mas porque sabia que às vezes o que uma criança precisava não era de um especialista ou de um método, mas de uma pessoa disposta a sentar-se baixo o suficiente, ficar por tempo suficiente e não desaparecer. Zack Castillo se formou na faculdade naquele verão com um diploma em administração de empresas. Sua média de notas não era excepcional, mas boa o suficiente para deixá-lo orgulhoso e boa o suficiente para fazer Brina chorar na formatura sem vergonha. Ele começou um estágio na empresa imobiliária legítima de Thyn, e embora Thyn nunca dissesse abertamente, todos na casa sabiam que o ex-chefão estava treinando silenciosamente o irmão mais novo de Bina, da mesma forma que treinara seus homens, minuciosamente, estritamente e com expectativas tão altas que Zack ligava para Brina pelo menos 2 vezes por semana para reclamar que seu cunhado é louco. Odette Harmon mudou-se para a ala oeste da propriedade. Depois que Bina e Thyn se recusaram a aceitar qualquer resposta que não fosse sim ao convite, ela assumiu a grande cozinha. E em uma semana,
A cozinha de mármore sem vida que Bina notara quando chegou se transformou em um lugar que sempre cheirava a cebola frita, pão assado e café coado, porque Odette se recusava a usar a máquina de café expresso de $12.000 de Tyne, que ela chamava de aquela nave espacial. Fergus e Odette discutiam sobre culinária todos os dias. Ele queria tudo medido exatamente pela receita. Ela cozinhava a olho e à mão, nunca medindo nada. E quando Fergus perguntava quanto sal ela havia adicionado, ela dizia, o suficiente. Os dois adultos mais velhos discutiam alto na cozinha todas as tardes. E esse era o som favorito de Emery depois do canto de Bina, porque era barulhento, bagunçado e vivo. Tudo o que esta casa sentia falta há muito tempo. Petra Novak se recuperou totalmente após 3 meses de fisioterapia. Seu braço esquerdo recuperou 90% de sua função e a cicatriz ao longo de suas costelas se transformou em uma fina linha branca que ela usava como uma medalha. Ela ainda cuidava da segurança na propriedade, embora agora a maior ameaça que ela tinha que lidar não fosse um inimigo de fora, mas Emery constantemente tentando escalar a cerca do jardim para perseguir o gato do vizinho. E Petra sorria mais. Não muito, ainda menos que uma pessoa comum, mas mais do que 12 anos antes, e qualquer um que a conhecesse por tempo suficiente podia ver a diferença. Naquela tarde de fim de semana, quando o pôr do sol de Chicago derramava ouro sobre o jardim e tornava as paredes de pedra cinzenta da propriedade âmbar, Tyne e Brina sentaram-se nos degraus dos fundos da casa, ombro a ombro, observando Emery correr pela grama. A menina contava uma longa história para o urso de pelúcia que ninguém conseguia entender, e todos ouviam porque a voz de Emery ecoando pelo gramado era a música que esta casa esperou 2 anos para ouvir. O que você acha que Colette diria? Perguntou Bina suavemente, seus olhos seguindo Emery. Tyne ficou em silêncio por um momento. Então ele respondeu, um canto de sua boca se levantando no raro sorriso que apenas Bina e Emery conseguiam ver. Ela diria, o que demorou tanto? Bina riu. Emery os ouviu rindo, virou a cabeça, seu rosto se iluminando, e então correu em direção aos degraus com pernas ainda um pouco instáveis, cabelo preto voando, o urso de pelúcia arrastando pela grama. Ela se jogou entre Tyne e Brina, envolveu-se em uma perna de cada um deles, olhou para cima com olhos cinzentos brilhantes e disse a palavra que mais amava das 4 palavras que levara 18 meses para encontrar. Família. E no pôr do sol de Chicago, a família Curillo sentou-se junta nos degraus dos fundos. Não perfeita, não inocente, mas inteira. Porque às vezes a salvação não vem de lugares distantes ou milagres extraordinários. Às vezes, ela vem de uma entregadora que sabe cantar, um chefão que sabe chorar e uma menina que finalmente encontrou sua voz novamente. Esta história nos lembra que o amor não precisa ser condicional e não precisa ser perfeito. Ele só precisa de alguém disposto a sentar, ficar e nunca desaparecer. Toda criança merece ouvir uma voz amorosa. E todo adulto, não importa o quão pesado seja o passado em seus ombros, ainda pode escolher mudar se o motivo for grande o suficiente. O que você achou desta história? Houve um momento que tocou seu coração? Você já conheceu alguém em sua vida que chegou exatamente na hora certa e mudou tudo? Gostaríamos muito de ouvir o que você sente do fundo do seu coração. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta história te emocionou, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ouvir mais histórias comoventes todos os dias. Agradecemos sinceramente por ficar conosco até o final. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre, dias de paz e corações cheios de amor. Adeus, e nos vemos novamente no próximo vídeo.